lance anterior, o Rodrigo Garro, por reclamação, tomou cartão amarelo. Perde o próximo jogo, vai ficar de fora do duelo contra o Vasco. Suspenso, camisa 10 do Corinthians. É, mais um belo desfalque aí pro Timão, hein? O Vasco, o jogo é fora, tá, o Ronaldo Giovanelli? É, e o Vasco que vai enfrentar hoje o Inter, né? Que vai abrir as portas hoje lá no Sul para, depois de tudo que aconteceu, para tentar amenizar lá a dor no coração de muitos do Sul lá também. Agora, você está dizendo que é desfalque? Fora do próximo... Não, estou perguntando. Não, mas o Garro não é um dos caras que se salva às vezes, ô Ronaldão? É, mas assim, cada gol que ele faz, no outro jogo ele desaparece, né? Porque o Corinthians está vivendo numa síndrome daquele cara que vai no cinema e sai achando que é o ator, sabe? Essa é boa, assim, Ronaldão. mas é verdade. O cara vai no cinema, vê lá o Bruce Lee e sai lutando na rua. Vê que é o Brad Pitt. O Brad Pitt acho que é lindo na rua. Esse é o caso do Mateuzinho. Então o Corinthians vive desses ampassant e os caras que não sabem o que é o Corinthians e não tem chuteira para jogar no Corinthians, irmão. Os caras não tem chuteira para jogar no Corinthians. Mais 2. Vamos até 51, portanto. Juizão quer jogo até 51. Timão perdendo o jogo por 3-0. Você colocaria, fosse treinador hoje, ô Ronaldão, meteria uma galera da base? Que tá difícil escalar o Corinthians também, hein, Ronaldo? Se eu falar pra você que tinha na base 2 laterais que foram pra time de fora, você acredita? 2 laterais esquerdos, você acredita? Ah, mas com certeza. 2 promessas, 2 laterais, melhor que essas inhacas que estavam aí em campo hoje. Vai terminar o jogo. O árbitro da partida, Stefano, Alex Gomes e Stefano, termina a partida no Mineirão. O Cruzeiro vence o Corinthians por 3-0. Escancara ainda mais a crise dentro e fora de campo do Timão. Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Jornada Esportiva Bandeirantes. Batista. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem, Alô, alô, Brasil! Brasil! Abertos mais uma vez os poderosos microfones da rede Bandeirantes de Rádio. Aqui Estádio Brinco de Ouro, bola rolando a partir das 18h30. Série B do Campeonato Brasileiro. No gramado do Estádio Brinco de Ouro, Guarani e Sport, que vão medir forças. E aqui na Bandeirantes, a emoção da bola. É futebol na Bam Bam Bam. E a partir de agora, vamos esparramando nosso som pelos 4 cantos da cidade. Falando diretamente ao coração do torcedor, aquele que sofre, que ri e que tem paixão pelo clube do seu coração. Deixe o seu rádio ligado aqui na Bandeirantes para curtir o som do futebol. Bandeirantes.
Conosco, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente em mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. Acesse germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 33 70 25 50. E Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira os nossos planos. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. Jogo importante, o time do Guarani precisa da vitória nesta noite aqui no Estádio Brinco de Ouro. Na última colocação, atolado no Z4 da Série B. O time do Sport vem também para conquistar uma vaga, que era a vitória. Está lutando para retornar à Série A do Campeonato Brasileiro. Aqui na Bandeirantes, a emoção de Guarani Esporte por inteiro. Em FM 85,7. E também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, dá um like aí para nós. Dá um joinha para nós. Você que está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Não tem fronteira, vai para o mundo inteiro. Futebol é com a Bandeirantes. E agora as vozes que farão uma grande jornada esportiva para você. Começamos com as informações. Falando do Guarani, Vladimir Catarino. Alô, Vladimir, um abraço para você, boa noite. Oi, Batista, boa noite, um abraço para você, um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes, em especial para o torcedor bugrino. Mais uma rodada onde o Guarani tenta começar a sua recuperação no campeonato. Depois do empate no derby, já são 9 rodadas sem vencer, lanterna da Série B com 6 pontos, e o técnico Pintado mais uma vez é obrigado a mexer e bastante no time. São 5 alterações com relação ao derby, também mudança no sistema tático do time. É o Guarani pronto para encarar o Sport. Informação do Leão da Ilha, o Sport aqui na Bandeirantes, Vladimir. O time comandado pelo Mariano Sosso, que tenta se reencontrar no campeonato. Afinal, vem de uma sequência sem vitória na competição. Mais um resultado positivo hoje pode colocar o Sport no G4 novamente. A equipe vem de uma sequência de 2 empates e uma derrota nos últimos 3 jogos. Por isso, para não perder o G4 de vista, quer levar pontos aqui de Campinas. Comentaristas escalados para essa grande jornada esportiva, Gleger Zorzin. Você por dentro do jogo, o olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço para você, boa noite. Alô, Batista, um abraço para você, um abraço especial para o amigo ligado na Bandeirantes. Está na hora do Guarani encontrar aí o caminho da vitória. Guarani que realmente vem fazendo, você estava dizendo agora, atolado na zona de rebaixamento, último colocado. E está na hora dele mostrar, né, que tem competência suficiente para tentar, pelo menos, livrar o Guarani dessa situação. Claro que tem algumas novidades no time, né, algumas escalações. O Bacelar está fora, tá no departamento médico. Agora, independente de quem é escalado, de qual equipe que vai enfrentar, que o Sport é uma equipe muito qualificada,
O Guarani precisa do resultado. E esse resultado, sem dúvida nenhuma, é a vitória. Eu espero ver um Guarani agressivo, pressionando, porque está jogando dentro da sua casa, né, para que ele possa conseguir a vitória. O jogo é extremamente difícil, mas, vou repetir, a minha expectativa é de ver um Guarani diferente para enfrentar esse bom time do Sport. Daqui a pouco a bola rola, a partida marcada para 18 horas e 30 minutos. Aqui na Bandeirantes você vai curtir o jogo por inteiro. Já já a bola rola, 6:30 da tarde, a bola rolando para o jogo em que o Guarani precisa da vitória. Valdemir Gomes, ou da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa noite. Alô, Batista, boa noite, um abraço a você, um abraço aos amigos da grande jornada esportiva da Bandeirantes. É jogo complicado, contra time caro, contra time de orçamento grande, contra time pretendente a acesso. Mas é o seguinte, o Guarani se meteu nessa enroscada aí, né? Ou enrascada. Ele tá lá na lanterna e não sai, anda de lado e anda para trás e joga em casa e não ganha. Então daqui para frente não adianta falar, mas hoje é difícil. Hoje é contra um time que tem uma folha salarial maior. Amanhã é um time que é isso, amanhã é um time que é aquilo. Não tem mais essa. Ou começa a ganhar ou vai para as gavetas do inferno da Série C. E hoje é jogo para ganhar um pouco mais de robustecimento emocional, é para ganhar um pouco mais de confiança, mas o time que vai a campo é do Guarani, hein? É um time extremamente frágil, é um time com problemas, é uma zaga que não inspira confiança, são laterais que nunca convenceram, a não ser o Ian Henrique, que é um menino, mas é uma incógnita. Quando entrou uma única vez, desde o início, como titular contra o Londrina, na Série B do ano passado, foi bem. Mas aí se contundiu, ficou um longo tempo fora, não jogou mais, vem sem ritmo. E aí do outro lado é o Jefferson, que saiu do time por deficiência técnica, depois por contusão. E aí volta o Lucas Adel na zaga, que sempre falha, que sempre chega atrasado, que tem dificuldade. Então o Guarani entra com um time que vale mais pela camisa, pela história, pela torcida, por tudo aquilo que ele representa. E muito menos pelos jogadores que estão dentro dessas camisas, que é um time fraco. E é um time hoje todo mexido, todo fragilizado. Agora, vamos lá, né? Vamos olhar com otimismo e acreditar que o paraíso é logo ali. Mas o paraíso está no banco. Batista. O Tigrão falava aí de time valorizado, folha de pagamento alta. O Sport é o quarto time mais valorizado dessa Série B 2024. Primeiro é o Santos, 191 milhões. Coritiba é o segundo, 132 milhões. Ceará, o terceiro, 104 milhões. Sport, o quarto, 98 milhões. América é o quinto, 94 milhões. São os 5 times mais valorizados da Série B. Só para se ter uma ideia, o time do Guarani ocupa a 8ª colocação de time mais valorizado, 71 milhões. A Ponte é a 14ª com 47 milhões. Já já a bola rola, partida marcada para 6:30. E agora, plantão informativo e âncora da Bandeirantes. O futebol no Brasil e no mundo. Alô, alô, Edu Pinheiro. Opa, meu grande amigo Batista, um abraço a você, a todos da equipe, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Olha, é o seguinte, na Série B, agora o Ituano deu de ganhar para piorar o Guarani ainda mais. O Brusque pontou em casa, um pontinho. O CRB vai jogar, tem 2 jogos a menos. O Amazonas vai jogar e o Paysandu pontuou fora, um pontinho. Tudo isso
para complicar ainda mais a situação do Guarani. Do Brasileirão, o Flamengo empata em casa, mas é líder. Daqui a pouco Botafogo e Palmeiras lutam pela segunda vaga, vão jogar. Corinthians e Grêmio tomam de 3, zona de rebaixamento. O Atlético Goianiense, vice-líder, vice-lanterna, né? Luta, vai jogar, luta para sair. E o Fluminense, mais uma derrota, apenas uma vitória e 7 pontos. Já, o Em Dia com a Bola, 18:11, trabalhos técnicos, Gil Kleber, Anjo Gabriel Ribeiro, Lucas Pessoa no YouTube, e aí no brinco, Gilberto Sufi. Futebol é com a Bandeirantes. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Família Diani Restaurante, da nossa família pra sua família. Bom, é o seguinte, brasileiro da Série B, tudo começou então na sexta-feira, Ceará 0, Santos 1, por enquanto o Santos é líder, Brusque 0, Ponte também 0. Ontem, América Mineiro 2, Operário 0, Goiás 1, Chapecoense 2. Que vitória, hein? Chapecoense lá em Goiânia. Hoje pela manhã, Coritiba 1, Paysandu também 1, e o Paysandu vencia. Acabou há pouco em Itu, Ituano 3. Botafogo do Ribeirão 2. E olha que tava 3-0 Ituano. 18h30 você narra Guarani Esporte. Amanhã tem mais 3 jogos, hein? Às 20 horas, Avaí e Novo Horizontino. Se o Avaí vencer, assume a liderança, ultrapassa o Santos. 21 horas, Amazonas e Vila Nova. E às 21, Mirassol e CRB. Então o Santos tem 24, o América tem 25, em terceiro o Avaí 23, em quarto o Operário 22. O Sport é o sétimo com 20, pode chegar a 23 e entraria aí no G4. A Ponte, 13ª com 17 e o Guarani 20º com 6 pontos, mas aquilo que eu disse. Ituano pontuou, ganhou, Brusque empatou, CRB vai jogar, Amazonas vai jogar e o Paysandu empatou fora de casa. Olha, Brasileirão, ontem São Paulo 2, Bragantino 0 e Flamengo 1, Cuiabá também 1 e Itabão 0, Cuiabá. Hoje, encerrados há pouco, Juventude 3, Grêmio 0, Fortaleza 1, Fluminense 0. E você acompanhou aqui em Rede Nacional, Cruzeiro 3, Corinthians 0. Daqui a pouco, Internacional e Vasco jogando no Beira-Rio. No Beira-Rio, o Inter voltando no Beira-Rio. 18h30, Vitória e Criciúma, Palmeiras e Bahia, Atlético Goianiense e Atlético do Paraná, Atlético Paranaense. E 20h30 no Engenhão, Botafogo e Atlético Mineiro. Na Série C ontem, Sampaio Correia 0, Ferroviária 2. Grande campanha da Ferroviária na Série C. E amanhã, 20 horas, tem São Bernardo e Botafogo da Paraíba. Na Série D de dado, ontem, Santo André 4, São José 1 e Água Santa 1, Inter de Limeira 0. Mas a Inter é segunda colocada, foi a terceira derrota consecutiva, mas está aí na zona de classificação. Na Copa América, tudo definido. Na terça-feira, Argentina e Canadá às 21 horas. E na quarta, Colômbia e Uruguai. A grande final, domingo que vem, dia 14, às 21 horas. E na Eurocopa, também tudo definido. Terça-feira, semifinal, Espanha e França, às 16 horas a terça. E na quarta, 16 horas, Holanda e Inglaterra. E aqui na Bandeirantes, você ficou em Dia com a Bola. Você sente aquele friozinho chegando? Nada melhor do que uma deliciosa sopa em dias de inverno. Aqui na Família Diani, preparamos um cardápio especial de sopas e caldos para você saborear uma explosão de sabores autênticos da Itália. Conheça nosso cardápio completo. Ligue 19 3294 287. Siga nosso Instagram, @Família Diani. Da nossa família pra sua família, proporcionando bons momentos sempre. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba.
Sorocaba. Procurando um carro com design, conectividade, desempenho e muita liberdade? Na Germânica Volkswagen você encontra tudo isso não apenas em um, mas em diversos carros. Venha para a nossa loja e conquiste o seu Volks dos sonhos. Temos uma grande variedade de veículos, ofertas de novos e seminovos, condições especiais todos os meses e um atendimento personalizado. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Aqui é Ana Castela e no dia que eu saí de casa minha mãe me disse: minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiada. Poupança premiada Sicredi. Bora poupar pra concorrer a mais de 2,5 milhões de reais em prêmios. E no final do ano sempre é uma bolada. Promoção comercial vinculada a títulos de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização, processo SUSEP número 15414.600.253/2024-79. Consulte o regulamento completo em www.poupançapremiadasicredi.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadaservas.com.br. A linha de fluidos para radiador homologados da Paraflu passam por rigorosos testes de aprovação nas montadoras, acompanhando a evolução tecnológica dos veículos. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Loja do Mecânico. Máquinas e ferramentas com qualidade e preços incríveis. Chave de impacto intercambiável Forte G, R$ 349,90. Lavadora de alta pressão VAP, R$ 379,90. Promoções até 13 de julho. Oferta válida até 13 de julho. Confira na Loja do Mecânico em Campinas, na Rua Carolina Florence, 1364. Fone 19-3370-2550. Loja do Mecânico. Lugar de quem faz. Você merece ter a internet eleita a melhor do estado de São Paulo, 100% fibra ótica e com mais de 1 milhão de clientes satisfeitos. Conheça a Desktop, a internet que apoia o esporte regional e valoriza seus clientes, com planos de 200 mega a 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,90. Ligue 0800 1102, acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas da Desktop espalhadas pelo interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope
seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Vai comigo, vai comigo. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol. Eu gosto de rádio, adoro rádio. Por isso estou aqui no comando da liderança do rádio esportivo do Brasil. Vai começar agora o protocolo da CBF. Entrada dos times em campo. E aqui na Bandeirantes, times escalados e definidos, a ficha técnica para Brasitone, há mais de 70 anos atendendo Campinas e região. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000, brasitone.com.br. Brinco de ouro, a tábua do Guarani em mais uma partida na busca pela recuperação dentro desta Série B do Campeonato Brasileiro. São 9 partidas sem vitória na competição. Tem apenas uma, aquela contra o Botafogo aqui no Brinco. O Guarani está escalado hoje com muitas mudanças. Pintado manda campo Vladimir, é o goleiro 89. Na lateral direita, a primeira novidade, Henrique tem a 29. A dupla de zaga conta com Léo Santos, 3, e Lucas Adel, 12, hoje no lugar do Douglas Bacelar machucado. Na esquerda, Jefferson tem a 17. Meio campo com Lucas Araújo, 21. Matheus Bueno, 18. Marlon, 8. Bruno Oliveira, 40. E no ataque, 30 para Ayrton. 99, Caio Dantas. Pintado manda o Bugra campo. Com Vladimir e Henrique, Léo Santos, Lucas Adel e Jefferson. Lucas Araújo, Matheus Bueno, Marlon e Bruno Oliveira, Ayrton e Caio Dantas. No banco, o treinador vai ter à disposição 31 para Douglas Borges, 22 Álvaro, 2 goleiros, 5 Anderson Leite, meia dúzia Kaique, 7 Lucas Paraíso, 16 Pedro Manuel, 20 Reinaldo, 26 Rafael Freitas e 32 Vinícius Riugi. Eternamente estarei, pois negras são as cores que abracei. E o abraço de tão forte não tem separação. O Sport também está em jejum de vitórias, um pouco menor, são 3 jogos sem saber o que é vencer. Vem a campo com 22 para o goleiro Kaique França. Na lateral direita, 48, Pedro Martins. A dupla de zaga tem 12 para Alisson Cassiano, 40 para Luciano Castan. Na esquerda, Chico, 44. No meio, Felipe tem a 94. O uruguaio Fabrício Domingues joga com a camisa 8. Lucas Lima, 19. Titi Ortiz tem a 59. Christian Barleta é o 30. Gustavo Coutinho tem a 9. O argentino Mariano Sosso, técnico do Sport, manda o time a campo com Kaique França, com Pedro Martins, Alisson Cassiano, Luciano Castan e Chico, Felipe, Fabrício Domingues, Lucas Lima e Titi Ortiz, Christian Barleta e Gustavo Coutinho. No banco, Thiago Couto, 21, Roberto Rosales, 28, Riquelme, 45, Luciano, 43, Fabinho, 7, Fábio Matheus, 47, Dieguinho, 38, Pablo Diego, 27 e Zé Roberto, 99. Arbitragem do jogo.
O árbitro vem da capital federal. Maguielson Lima Barbosa é o árbitro da partida. Ele vai ser auxiliado pelos também candangos Lucas Torcato Guerra na bandeira 1, Lucas Costa Modesto na bandeira 2, no VAR, o mineiro Daniel Victor Costa Silva. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Eu acredito que a maior dificuldade do Guarani hoje é o sistema defensivo. Sua primeira linha realmente tem tido muitos problemas, né, durante toda a competição, e a gente percebe aí a escalação do Adel, né, o Bacelar está machucado, né, o retorno do Jefferson, que desde que chegou não conseguiu mostrar absolutamente nada. E na direita o menino Ian, né, que está aí novamente recebendo uma oportunidade. Acho que o grande problema é aí. Aí no meio de campo o Matheus Bueno ao lado do... O Lucas Araújo foi bem na última partida, entrou bem, né? Uma movimentação diferente ao meio de campo. Falávamos isso durante a transmissão, né? E aí no meio, Bruno Oliveira ou o Marlon ali, eles vão se revezar para fazer uma espécie de terceiro homem de meio. Em alguns momentos um terceiro atacante também. Acho que vai ter esse revezamento. Ambos caindo para um lado e o Marlon sempre ali um pouco mais para o lado esquerdo, né? Provavelmente a gente tem essa alternância. E na frente, o Ayrton, né, ao lado também do Caio Dantas. Eu acho que, independente do que o Guarani traz a campo hoje, eu acho que precisa o quê? A dedicação desses atletas, o empenho, a vontade. Não dá para dizer que o Guarani não está correndo, não é isso. Mas não é correr errado, né? Está correndo muito errado. A expectativa é que o Guarani possa pressionar, fazer do brinco de ouro uma arma. Fazer do brinco de ouro é realmente ter uma força. Porque o elenco é muito fraco, o elenco é limitado, a gente sabe disso. Agora, tá jogando ao lado do torcedor, tá jogando no campo onde treina quase todos os dias. É isso que o Guarani precisa. Se impor diante de um time que tem jogadores experientes, né, jogadores de qualidade. O Sport, ele está ali com 2 jogos a menos, né, frequentando em alguns momentos o G4, mas ele tem 2 jogos a menos. Então, assim, se for colocar os 2 jogos que faltam, o Sport teria 26 pontos. Então é isso que o Guarani precisa, se impor diante de um time, que eu não tenho dúvida, viu, Tigrão, que vai brigar para uma das vagas, mas o Guarani precisa da vitória. O Guarani está numa situação complicadíssima na competição e acho que chegou a hora, chegou o momento de tentar aí dar uma arrancada. Tá jogando em casa, né? O Pintado já teve tempo para trabalhar todos os jogadores e essa é a minha expectativa. E você, Tigrão, o que espera do jogo? Espero muita dificuldade, mas espero um Guarani dedicado. Gleger, um abraço a você. Espero um Guarani com atitude. Espero um Guarani, por exemplo, não correndo tudo que correu e se organizando, tudo se organizou apenas no derby. Foi domingo passado. Agora são batalhas, todas. Vai rolar. Vai. Apita o árbitro. A bola está rolando no brinco. Carlos Batista. E lá foi eu de novo, microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o jogo, o time do Guarani correndo atrás de uma grande vitória. Vai Bugre! Vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre! Começa o jogo, boa sorte ao time do Guarani nessa jornada. Guarani não pode perder. Arremesso lateral, o time do Guarani vem para o campo de defesa para fazer a cobrança. Lá pelo lado canhoto, o time do Guarani, que neste primeiro tempo ataca contra o gol dos Portões de Andrada. Consequentemente, o time do Sport ataca contra o gol do placar eletrônico.
Desktop internet 100% fibra ótica. Planos 200 mega, 1 GB de velocidade a partir de R$ 79,90. Confira em desktop.com.br. E aí, Henrique, ele bate de perna direita, levanta para Marlon no campo de ataque. Marlon vem por dentro, cruzamento para ele, passa por toda a extensão. Ayrton fez o cruzamento, a bola passou, saiu, vai embora para a linha lateral. É arremesso no campo de defesa. Vai se definindo o time do Sport, então o lateral direito no Sport é o Fabrício Domingues, camisa número 8. E o lateral esquerdo é o Chico. Fabrício Domingues é o meio-campista e o Chico é zagueiro. Portanto, a definição aí do sistema defensivo do time do Sport. Loja do Mecânico, confira tudo com marceneiro, eletricista, mecânico e também robista em Campinas. Em Campinas, na Carolina Florense, 1364, Jardim Guanabara, Loja do Mecânico. Lá atrás, Kaique França vai sair jogando com o time do Sport. Time do Sport na competição, buscando o G4, tem 20 pontos. 6 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Marcou 15 gols, sofreu 12. Sai jogando errado o time do Sport, bola para a linha lateral. É cobrança de arremesso, o Guarani cobra pela esquerda. Placar de 0-0, comecinho do jogo. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Vladimir domina lá dentro da grande área, rolando pela esquerda, vem na bola Lucas Adel, retrai, chama Vladimir, ele estoura, bate de perna esquerda, levanta no campo de ataque. Marlon vai pra cima, a bola recuada perigosamente, Kaique França saiu tirando, chega Lucas Araújo de cabeça, acionando o ataque, se manda pela direita, Ayrton vem pra bola, balança o corpo, recolheu, girou, foi travado lá atrás, mas vem o time do Guarani para tentar a recuperação, chega, tira, joga Ayrton para a linha lateral. Tá reclamando o Guarani que o arremesso é do Bugre. E é, né? Ficou pro Guarani. Arremesso lateral, Ian Henrique, menino, o garoto, hoje está tendo mais uma oportunidade. Ele cobra tocando pela direita, se manda no campo de ataque, vem Bruno Oliveira para Ian, meteu o pé direito, chega para tirar, afasta o Sport, escanteio para o Guarani, Vladimir. Bela jogada do Ian Henrique ali pela direita, o Christian Barleta chegou para auxiliar na marcação. Primeiro escanteio do jogo é para o Guarani. Time do Guarani vem para a bola para fazer o erguimento na área. Bruno Oliveira vai tomando a posição. Cobrou curtinho. Dominou o time do Bugre lá pela direita. 4 minutos passados. Vem bola cruzada. Chega de cabeça lá atrás para afastar, tirando o zagueiro Luciano Castan. Guarani insiste na entrada na área com uma certa dificuldade. Não consegue, recupera o time do Sport. É falta. Paralisa o árbitro, marca a falta é pro time do Sport lá atrás, Vladimir Catarino. Uma falta providencial, né? O Jefferson, quem estava lá auxiliando no ataque, cometeu a falta para evitar o contra-ataque do Sport. O Iga Atacado está contratando para nova loja em Campinas. São mais de 250 vagas disponíveis e muitos benefícios para você. Bola solta, vem no meio campo, tentando a passagem o time do Sport. Guarani atento, ligado, Lucas Lima faz o lançamento, bola aberta lá pela ponta para Barleta, matou no peito, mas quando ele olhou, a bola já havia passado também da linha de lado e estava impedido, hein, Vladimir? Já estava impugnado o lance, né? Quando do lançamento estava impedido o atacante do Sport. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima. Acesse rochaautopeças.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. Depois dessa arrancada, o time do Guarani vem, dominou Bruno Oliveira, cruzou na área para ninguém. Muito ruim o cruzamento, saiu Kaique França para pegar. 6 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar aqui na Bandeirantes.
Série B, Brinco de Ouro, Guarani 0, Esporte também 0. Alô, alô, Edu Pinheiro. Sim, amigo Batista, olha, Série B encerrado, Ituano 3, Botafogo 2, Brasileirão, Cruzeiro 3, Corinthians 0. Você confere também esta transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Domina pela direita, Alisson Cassiano avança para o campo de ataque, entregando para Felipe. Voltando para Alisson, ele recua no campo de defesa, Luciano Castan. Trabalha para o time da Ilha do Retiro, solta o jogo no campo de ataque, placar de 0-0. Bola aberta pela direita, Fabrício Domingues. Recolheu, rolou curtinho atrás para Felipe. Felipe por dentro, o time do Esporte ataca, Guarani se fecha. Vem Fabrício Domingues. Ele domina pela meia direita. Tenta a passagem no campo de ataque. O time praticamente inteiro do Esporte está no campo de ataque. Apenas o Castan lá atrás. Bola aberta pela esquerda para Chico. Dá um tapinha para Barleta. Pé canhoto, cruzou. Chegou, tirou a bola, voltou. Barleta tentou pegar de volta, não conseguiu. A bola saiu, foi embora. É tiro de meta para o Guarani bater o Vladimir. Valeu pela proteção lá do Léo Santos, zagueiro do Guarani, impedindo que o Barleta alcançasse a bola. Saiu pela linha de fundo. É tiro de meta, Bugre. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. FM 85,7. Também nos aplicativos e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, dá um like aí pra nós. Cobrança seria arremesso lateral e é pro time do Esporte pela direita. Não, o árbitro marcou a falta. E é o Lucas Lima quem vai cobrar. Há uma certa confusão ali, hein? O que é que está acontecendo aí, Vladimir? O Marlon tá lá tentando dar uma esquentada, tá tentando segurar o jogo e o Lucas Lima demorou para definir o local. Agora sim a falta vai ser cobrada. Vem pra bola, pra batida pela direita. Era o Lucas Lima, ele abdicou da função. Cobra então o Felipe. Voltou com o Lucas Lima. Abriu para Domingues na ponta direita. E recolheu, vai cruzar. Meteu o pé direito, levantou na área. Subiu o toque de cabeça. Olha o Esporte, rasga lá atrás. Chega Matheus Bueno, tira, joga pra fora, pra linha lateral, bola perigosa. E vem pra arremesso lateral. Chico está autorizado pra fazer a cobrança pro time do Esporte. Vem pra Castan, capitão do time do Esporte. Ele domina, soltando pra Alisson Cassiano pela meia direita. Vem se aproximando do círculo central. 9 minutos passados do primeiro tempo. Placar de 0-0 aqui no Brinco. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra a sua conta no Sicredi. Bola enfiada na entrada na área para Barleta. Ian Henrique chegou lá atrás, afasta, mas retoma o time do Esporte. Vem pro jogo, placar de 0-0. Domina Pedro Martins pela meia esquerda, entrega pela meia direita no campo de ataque para Alisson Cassiano, zagueiro, aciona a lateral. Vem para Fabrício Domingues, ele recua, toca para Alisson Cassiano. Ele gira o corpo e se entrega a bola para Luciano Castan. Trabalha no campo intermediário, vai fazer o alongamento da bola para Christian Barleta. Lançou na linha de fundo, ele conseguiu chegar. Dominou, girou, a bola vai para a linha lateral. Houve o corte do Ian Henrique, portanto é arremesso lateral com o Chico que cobra. Tocando para Pedro Martins, acionou o bico direito da grande área, vem Fabrício Domingues, tentou invadir a área, não conseguiu. Chegou lá atrás Lucas Adel tirando, não conseguiu puxar o contra-ataque o time bugrino. E então vem o time do Esporte. Lucas Lima para Felipe, queimou pro gol, bateu no paredão alviverde. A bola volta reboteada, Marlon tá caído. Árbitro vai lá para ver o que é que aconteceu. Tá sentindo o joelho direito, hein, Vladimir? Tá se levantando já, mas ainda sentindo, né? Tá com dores ali o jogador do Guarani, mas já tá se levantando, tudo ok com ele. Batista. Procurando design, conectividade, desempenho e liberdade. Encontre o seu Volks da Germânica Volkswagen. Vá até a Germânica mais próxima e conquiste o seu 0 km.
Pois não, diz aí, Edu Pinheiro. Não, eu não perguntei antes porque a bola não parou. O jogador do Guarani fez um corte, foi um cruzamento, teve uma leve cabeçada de alguém do Sport e um jogador do Guarani faz um corte providencial. Eu queria saber quem que é esse jogador. Léo Santos. Léo Santos. Matheus Bueno. Não, foi o Matheus Bueno. Nesse lance foi o Matheus Bueno, da maneira que eu narrei, né? O corte que o Matheus Bueno fez. Obrigado. Matheus Bueno. Aproveite ofertas exclusivas na loja do Mecânico em Campinas. Vem dominando pela direita, se manda no campo de ataque. Domingues inverte da direita para a esquerda. Se mandou Chico, rolou, tocou pro Barleta, passe errado, vai para fora para a linha lateral. Na loja do Mecânico, chave de impacto intercambiável da Forteg, R$ 349,90. Promoção até 13 de julho. Telefone 19, que é o código de área, e o número 3370-2550. Veio lá atrás para afastar Kaique França, se complicou. Na frente do Caio Dantas, é escanteio. Escanteio para o Guarani bater o Vladimir Catarino. Saiu esquisito o Caio Dantas, hein? Na primeira ele acabou refugando, depois conseguiu se recuperar. Mandou a bola pela linha de fundo na dividida com o Caio Dantas, escanteio. É o Marlon quem tá por ali na cobrança. Escanteio, vem pra bola Marlon. Tomando posição na marca de 12 minutos passados do primeiro tempo. Placar de 0-0. Cobrou curtinho, soltando para Bruno Oliveira. Volta pela esquerda, cruzamento no Jefferson. Em cima da defesa do Sport, que tira a bola, volta com o Jefferson. Ele domina, soltando para Matheus Bueno. Aciona o ataque pela direita para Ian Henrique. Ganhou por baixo, avança no campo de ataque, tentou o passe, lançamento na área, chega lá atrás Castan, rasga, tira, afasta, a bola volta na cabeça do Jefferson dentro do círculo central. Ele faz o lançamento, vem para Lucas Araújo, na frente para Bruno Oliveira, tá caído, é falta nele, o árbitro paralisa e marca falta. Magielson Lima Barbosa do Distrito Federal, Vladimir. A falta aconteceu sim, pra cima ali do Bruno Oliveira. Ficou caído o jogador do Guarani, já tá se levantando. É uma falta de longe, mas central, frontal, para o gol do goleiro Kaique França. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto para a Flu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 14 minutos, etapa primeira, placar de 0-0. Bruno Oliveira vem pra bola, jogador canhoto. Prepara e toma posição. Não há barreira, apenas um homem ali na frente, é o Lucas Lima. Bruno Oliveira, pura elevação na área. Toque de cabeça lá dentro da área do Léo Santos. Pega com enorme facilidade Kaique França. Cabeçada fraca em Vladimir. Tava sozinho o Léo Santos, né? Dava pra ter feito coisa melhor. Cabeceou fraquinho, fácil pra defesa do Kaique França. Em breve o Iga Atacado inaugura nova loja em Campinas, no bairro Bela Aliança, ao lado da John Boy do Lope. Está contratando, hein? São mais de 250 vagas e muitos benefícios. Envie o seu currículo para a seleção @iga.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 15 minutos passados, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série B. Aqui Brinco de Ouro, Guarani. Desce lá pela direita, Ayrton. Domina soltando para Bruno Oliveira, passe nas costas do Ayrton. Horrível. Aqui Brinco de Ouro. 15 minutos passados, conferindo o placar do futebol. Campeonato Brasileiro, Guarani 0, Sport 0. 44 minutos, primeiro tempo, no Beira-Rio, Inter 0, Vasco 0, 14, primeiro tempo, Allianz Parque, Palmeiras e Bahia 0-0. Rádio Bandeirantes. Bandeirantes FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, dá um like aí pra nós. Desktop internet 100% fibra ótica.
Planos 200 mega a 1 GB de velocidade a partir de R$ 79,90. Confira em desktop.com.br. Matheus Bueno de cabeça, soltando para Marlon, centralizado, abriu na ponta direita, Ayrton costurou, vem por dentro para fazer a jogada, carrega, dá uma 3 dedos em cima da marcação do Sport. É tempo de análise, Valdemir Gomes, outra palavra fácil de Tigerman, depois desse ataque, Lucas Araújo para Matheus Bueno, para Bruno Oliveira, pé canhoto, bateu, pega, Kaique França. E aí, Tigrão, quem é que começa melhor o jogo 0-0? Guarani melhor, mas o jogo é muito fraco. O Guarani tem uma dificuldade de transição, tem uma confusão ali no homem que fecha esse meio, não é? Claro que a expectativa é que o Bruno Oliveira fosse o meio, mas ele instintivamente, que é canhoto, cai ali para o lado direito. Aí o Marlon tenta ser o homem da conexão, mas não tem essa característica. Mas está melhor o Guarani. Está chegando mais, o Sport muito lento. E o jogo como um todo sem emoções até agora, nesses primeiros 17 minutos. Equilibrado, ligeiramente, sutilmente superior ao Guarani, que já chegou com 3 batidas a gol, apesar de que nenhuma delas teve assim uma maior contundência. Aproveite ofertas exclusivas na loja do Mecânico em Campinas. Lavadora de alta pressão VAP, R$ 379,90. Promoção até 13 de julho. Telefone 19, que é o código de área, e o número 3370-2550, loja do Mecânico. E para você, Gleiger, comecinho do jogo 0-0, quem está melhor? Batista, para mim o Guarani também está melhor, mas o jogo é muito lento, né? Muito lento. E o Guarani, se quiser vencer a partida, ele precisa acelerar um pouco mais. Lançamento no ataque, vem para Marlon, dominou pela lateral da grande área, preparou o cruzamento para Matheus Bueno, atrás da esquerda vem Jefferson, passe errado, Jefferson ganhou no pé de ferro, Marlon, pé canhoto, cruzou na área, subiu lá atrás, tira, afasta Castan, a bola caiu lá na ponta direita, Ian Henrique, e recolheu, passou pela marcação do Barleta, levou pela lateral da grande área, fez o cruzamento para Caio Dantas, cabeceou, mas estava de costa para o gol. A bola volta pela direita, chega lá atrás para tirar. Jefferson toca nela, sai, vai embora. É tiro de meta para o Sport, pois não, diz aí, Gleiger. Então, Batista, o jogo é muito lento e o Guarani precisa acelerar um pouco mais, né? O Sport já deu para ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Então, se o Guarani acelerar um pouco mais o jogo, começar a caprichar um pouco mais nessa transição, ele pode ser feliz. Mais ligeiramente superior o Guarani nesse comecinho de jogo. Grande abraço para o Ader Baldoná, da Brasitone. Brasitone é a solução mais próxima de você, nosso parceiro comercial. E o Aderbal é bugrino, da pele até o osso, está curtindo aqui a nossa transmissão. Um abraço para você, Aderbal. Bronca. Vai. Bronca no Lucas Adel, né? Deu uma pegada mais forte ali para cima do Gustavo Coutinho. O árbitro disse que é a última, na próxima pinta cartão. Linguiças Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente e encontre as saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e também em Sorocaba. Lucas Lima, pé direito, cruzou na área, chega Lucas Araújo, tira, a bola caiu pela direita, o próprio Lucas Lima curtindo uma de lateral, cobra o arremesso para Felipe soltando para Castan, Castan domina, entrega para Chico pela esquerda, ele pisa na bola, recolhe, volta no Castan, Castan para Chico, domina lá no campo de ataque, vem para fazer o cruzamento, subiu, chega lá atrás, Adel para afastar, a bola caiu reboteada, Bruno Oliveira domina, time do Guarani tenta sair rápido do campo de ataque, chegou Matheus Bueno para fazer o passe para Marlon, na hora H, na ponta do laço, chegou Cassiano para tirar, é arremesso lateral para o time do Guarani. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br.
E Henrique recebe lá pela direita, vem recuando no campo de retaguarda, Léo Santos. Domina soltando para Lucas Araújo, ele tenta girar essa bola. Bateu no adversário, acabou dando certo. Sobrou com Caio Dantas, pé direito, levantou na área. Nos braços do Kaique França, que domina sem qualquer tipo de problema. Aroma das Ervas. Linha completa de especiarias e temperos, harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 22, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, aqui Brinco de Ouro, Guarani 0, Sport 0. Olha, a Série B hoje pela manhã, Curitiba 1, Paysandu também 1, à tarde Encerrado, Ituano 3, Botafogo 2 e amanhã tem Avaí e Novo Horizontino. Bandeirantes FM 85,7, também em todos os aplicativos. Muito obrigado para todos que estão curtindo o som da Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Lançamento no campo de ataque, Gustavo Coutinho domina tentando a passagem, vem para a bola, cruzamento Vinário, a pancada, Vladimir fez a defesa. Pancada na entrada da área, pancada de perna direita, Gustavo Coutinho, e depois na sequência Titi Ortiz quase conseguiu tocar para dentro. Escanteio para o Sport bater, Vladimir. Veio quente, vem Sport. Cruzamento na cobrança de escanteio, a bola veio para a área, Léo Santos, tiro de cabeça, pois não, Vladimir. Pressão total do Sport, né? Primeiro na pancada, em 2 tempos, fez a defesa, o Vladimir, e a defesa cortou. E depois na sequência o Léo Santos mandou a bola pela linha de fundo. É outro escanteio, 2 seguidos para a equipe do Sport. 23, primeiro tempo. Vem para a bola o time do Sport para fazer o cruzamento na cobrança de escanteio. Lá pela esquerda, Titi Ortiz. Partiu o pé direito, levantou direto. A bola vai na linha de fundo. Léo tentou, Lucas Lima. Achei que a bola tinha tocado na cabeça do Léo Santos, não. É arremesso lateral pro Guarani, Vladimir Catarino. Nem quando o Lucas Lima estava no auge da carreira ele pegava essa bola, muito menos agora, né? Foi muito forte, passou por toda a extensão do campo, saiu do outro lado pela linha lateral. Procurando design, conectividade, desempenho e liberdade. Encontre o seu Volks na Germânica Volkswagen. Vá até a Germânica mais próxima e conquiste o seu 0 km. Time do Sport vai tomando conta. Titi Ortiz cobra, solta o jogo para Barleta, para Titi Ortiz, ele escorregou, recupera a posse de bola, vem lá atrás o time do Guarani, Henrique, opa! Entrada um pouco mais forte, o árbitro Maguielson Lima Barbosa não dá cartão, mas marca a falta para o Guarani. O garoto tá caído, hein, Vladimir? É, foi uma falta forte, né? O árbitro acabou dando uma amenizada ali para o jogador do Sport, falta já cobrada. Sicredi, do seguro ao consórcio do cartão, a carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Gleger Zorzinho, conceito e definição. Grau de dificuldade, a defesa do Vladimir em Gleger. Batista, você vê como é que é, os caras ficam molhando o campo antes do jogo, né? E aí fica um sabão a bola escorregou ali do Vladimir. Foi uma boa defesa, mas ele deu um rebote ali, ainda bem que o zagueiro do Guarani estava atento. Conceito e definição, 7,74. Lembrando que defesaça só acima de 8. Relator muito exigente. 8 redondo vale, não? 8 redondo vale. Ah, tá bom. O cara tá completamente fora do uso natural das suas faculdades Lucas mentais. Araújo recuou uma bola, pegou Lucas Lima, partiu Lucas Araújo. É tomar cartão. Foi recuperar a bola, dando uma entrada violenta por baixo. Jogador do Sport tá caído.
E a falta está marcada e cartão amarelo, Vladimir. Isso, chegou atrasado ali, acabou cometendo a falta, né? O primeiro cartão amarelo do jogo, Lucas Araújo. Camisa 21 do Guarani tá amarelado, Batista. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. É tempo de análise no seu rádio. E aí, Tigrão, placar de 0-0. Estamos ultrapassando aí a metade, um pouquinho mais da metade do primeiro tempo. 0-0, Tigrão. Eu vou falar pro seu negócio. Guarani, time flácido e preguiçoso. O Sport não tá jogando nada. Já tomou conta do jogo. Já tomou conta. O Guarani não sabe quem é que é o meia. O Marlon fica lá na sombra da noite, do lado esquerdo. E o Lucas Araújo na frente da zaga. Quem tenta sair com a bola é o Matheus Bueno, mas ela não tem essa característica. E o Bruno Oliveira, o 40 da equipe do Guarani, camiseta 40, ele tenta fechar ali, tenta receber essa bola para fazer a transição, mas é um time lento, né? Sabe, um time que está com 6 pontos ganhos em 13 jogos, meu Deus, não computando o ponto até agora conquistado nesse empate, um time que confortavelmente aceita. Vai, toca pra lá, toca pra cá, e o Sport já subiu as linhas e tá mandando no jogo e tá perto do primeiro gol. Atuação ruim do Guarani. Falta pro time do Sport. Lucas Lima vem pra bola, pra batida. Fica por ali também Titi Ortiz. Vamos ver quem é que vem. Barreira de 3 homens, guarnecendo a parte frontal do time do Guarani. Vem pra bola, autorizado Titi Ortiz por elevação na área. Chega lá dentro da área, Alisson Cassino toca muito mal. Aqui jogada ensaiada horrível, hein, Vladimir? Alguém faltou nesse ensaio aí, né, Batista? Arrumou uma desculpa, foi passear no shopping, porque muito mal concluída essa jogada. Impressão que os 2 times, os 22 jogadores, mais os treinadores, assistiram ontem Brasil e Uruguai. Estão repetindo aquela coisa horrorosa. Pois não, Tigrão? Não, o Guarani me dá a impressão que ele tem uma estratégia de esperar. Naturalmente vai sair. Pô, tá na lanterna, velho. Não, vamos lá, daqui a pouco chega. Aí, 30 minutos do primeiro tempo, já foi 1/3 do jogo. Nessa situação do Guarani tem que ferver em cima do adversário. Tem que meter velocidade, verticalidade, tem que subir a marcação, tem que dificultar a saída da bola. O Guarani parece que tá fazendo um amistoso de solteiro contra casado, porra. Tem que ganhar esse jogo de qualquer maneira. Vai esperar o que mais? Aceita, se conforma. Joga com medo do Sport. Vai pra dentro. É um jogo de casa, tá na lanterna, volta a dizer. Conformado na tragédia. O Ian Henrique deu uma entrada forte. Lance para cartão amarelo. Tá amarelado o lateral direito do Bugre. E foi bem frente ao banco do Sport, né? Aumentando ainda mais a pressão para cima do árbitro. Amarelo, portanto, para o Ian Henrique, segundo do jogo, ambos para o Guarani. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira os nossos planos. Amarelado, portanto, Ian Henrique. Se o VAR chamar, ele vai ser expulso. E para você, Gleger, essa entrada aí do menino, garoto, hoje tendo mais uma oportunidade. Tô com o Tigrão nessa, viu, Batista? Se o VAR chamar, possivelmente ele vai ser expulso. Ele vem muito, mas muito forte. E no tornozelo esquerdo ali do atleta do Sport. É muito imprudente a jogada. Isso mostra, né, o que está vivendo o Guarani na competição e no jogo. Realmente está muito mal, pode ser expulso. Tá falando com o VAR. Vai no VAR. Vai no VAR. Vai ser expulso. 99% das possibilidades, das vezes que o árbitro vai no VAR, ele expulsa o jogador. Loja do Mecânico, confira tudo para marceneiro, eletricista, mecânico e também robista.
em Campinas, na Carolina Florense, 1364, Jardim Guanabara. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 31, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série B. Aqui Brinco de Ouro, Guarani 0, Sport 0. Olha, intervalo, Inter 0, Vasco 0 no primeiro tempo. Vitória e Criciúma, Palmeiras e Bahia, Atlético Goianiense, Atlético Paranaense, tudo 0-0. Bandeirantes. Um número bom de torcedores aqui no esporte, ali naquela localização abaixo do placar eletrônico. Tá expulso, Batista. Tá expulso, né? É, tá expulso. Após revisão, anula o amarelo e aplica cartão vermelho para o garoto Henry. 32 do primeiro tempo. Guarani vai atravessar parte do primeiro tempo e todo o segundo tempo com 10 em campo. Conheça a mortadela defumada Seara Gourmet, condimentada com especiarias e pimenta branca. Processo artesanal e cozimento no vapor que garante textura, maciez e experiência única de sabor. Seara, encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e também em Sorocaba. Saiu chorando, viu, Ian Henrique? Chorando bastante. Não é fácil, né? E ele deu essa entrada justamente para matar um contra-ataque. A argumentação do Tigrão, o time do Guarani, o comportamento parece aquele cara, né? Preguiçoso, deitado na rede, fala: mãe, nós temos remédio para picada de cobra? E vem o time do esporte, Gustavo Coutinho. Chega lá atrás, afasta o time do Guarani. Aí a mãe fala: sim, mas por que? Você foi picado? E aí ele responde: não, mas ela tá vindo. Mas estava com 11, já estava assim. Agora com 10 vai piorar um pouco. A minha visão do lance é a seguinte: o Barleta tem osso de borracha, senão tinha quebrado a perna. E o Ian Henrique, ele visa a bola, tá? Ele vai na altura para pegar a bola, mas vai com a perna um pouquinho alta. Só que o Barleta tocou na bola. E ao tocar na bola, ela já tinha saído e fica a perna. E aí o menino vem, pega limpo, acima um pouquinho do tornozelo. E a perna dele vira, né? Barleta, cruzamento na área para Gustavo Coutinho, não tá valendo. Ela faz um arco, uma curva, isso a perna do Barleta. Típico de fratura ali um pouquinho acima do tornozelo. Mas graças a Deus não foi nada. Eu até acho que não houve maldade, foi um excesso de força visando a bola, mas cálculo errado. Uma pena, o menino é bom jogador, estava bem no jogo, mas lamentavelmente, quando eu vi o lance no primeiro replay, eu falei: olha, se chamar é vermelho. E chamou. E agora fica muito difícil, porque o Guarani com 11 não estava conseguindo incomodar o esporte. Agora com 10, claro, todos nós sabemos o que acontece. Claro que cada um vai ter que se doar um pouquinho mais, correr um pouquinho mais em prol do companheiro que saiu, mas na média, o time que fica com 10 muito cedo, normalmente encontra muita dificuldade para se acertar. Alteração no Guarani, Vladimir Catarino. Entrou o garoto da base, Pedro Manuel, é zagueiro. Entrou com a 16 no lugar do Bruno Oliveira. Saiu Bruno Oliveira 40, entrou Pedro Manuel 16. Pedro Manuel, camisa número 16, cobra arremesso lateral, Caio Dantas. Tentou o cruzamento em cima da defesa do esporte, o próprio Caio Dantas tenta a recuperação. Bola vai para fora, para a linha lateral. É arremesso lateral que pertence ao time do Guarani. Pedro Manuel, cobrando, tocando pela direita, se manda lá pela ponta, vem pro cruzamento no peito do Castan. Pois não, a sua informação diz aí, Edu. Olha, Barradão, gol do Vitória, Alejandro, Vitória 1, Criciúma 0. Olha, reboteada, sobrou com Jefferson, pé canhoto, uma bomba! Espalma, Kaique França!
mandou pra fora pela linha de fundo, chutaço da intermediária. Jefferson, escanteio pro Guarani bater, o Vladimir. Não foi tão forte, mas é como o Gregor disse, né? Gramado escorregadio, dificultou pro Kaique França, que espalmou pela linha de fundo, escanteio na direita. Marlon vai cobrar. Marlon vem pra bola pra cobrança de escanteio, 36. Guarani tem 2 no rebote, partiu Marlon, levantou na área para Lucas Adel, a bola voltou, Jefferson bateu, agora pegou mal, ia fora, mas o Kaique França evitou e já coloca a bola em movimento para Fabrício Domingues. Domina o time do Sport no campo de defesa, tenta outra passagem, errou o passe, Jefferson deu o bote como uma cobra, Cascavel. Dominou para o time do Guarani, soltando centralizado, vem Matheus Bueno, acionou Ayrton, penetrou, vai para a área, preciso no corte, Chico. Chega, afasta, tira, vai lá para a lateral e sai jogando para o time Leão da Ilha. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 37,5, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, aqui Brinco de Ouro, Guarani 0, Sport também 0, Edu. Brasileirão encerrado em Juventude 3, Grêmio 0, Fortaleza 1, Fluminense 0 e Cruzeiro 3, Corinthians 0. Domina Chico, o time do Sport, cruzamento para Gustavo Coutinho, passa Vladimir. Pega e não solta, Catarino. É aquela bola marota, né? Se alguém desvia ali no meio do caminho, mata o goleiro do Guarani, mas para bem do Bugre, o Vladimir ficou firme com ela. Aroma das Ervas, a linha completa de especiarias e temperos, harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse aromadazervas.com.br. Batista. Pois não, Tigrão, fala que eu te escuto. Quero dizer que eu não concordo com o Pintado, tá? O time jogando em casa, na situação que está, o Guarani, vai por mais um back, para improvisado ali, cintura dura, lateral direita, e tira um homem de articulação que não estava jogando bem. Mas é um cara que, né, faz a bola chegar à frente. Então dá uma reorganizada, uma reposicionada ali, traz o Lucas Araújo, traz o próprio Marlon ali para fechar aquela linha pelo lado direito. Agora tira o cara que é o meia, né? Tava como meia o Bruno Oliveira e põe um back, né? Mais um zagueiro, não vai ter apoio, fica com um a menos e ainda perde a articulação. Quer dizer, o Pintado mandando o seguinte recado para o treinador do Sport, né? O Mariano Sosso. Olha, seguinte. Barleta, cruzamento na área, Léo Santos chega para afastar, não tá valendo. A bola já viu ultrapassado a linha de fundo e saiu, concluindo o raciocínio, Tigrão. Tinha saído a bola, tinha saído claramente, acertou o bandeirinha. Então ele manda pro Sosso o seguinte recado, né? Ó, vou tentar empatar, companheiro. Vem para cima que eu vou fechar tudo aqui. Quer dizer, não precisava isso, né? Se é um zagueiro que é expulso, é diferente. Mas o lateral, você posiciona alguém por ali e tenta manter o time com a ocupação de meio campo. Agora o Guarani vai perder o meio campo. Então, quero dizer para todos vocês que estão nos ouvindo que eu não concordo com esse tipo de postura. É um tipo de postura conservadora demais, né? E ortodoxa demais. Perde um, tira um, pede uma defesa, tira um do meio ou do ataque e vem com o back. O Guarani não vai andar em campo, pelo menos na teoria. Tomara que dê certo, mas estou muito preocupado com essa postura extremamente defensiva do Pintado. Falta para o Guarani bater, campo de ataque, placar de 0-0. Vem para a bola para batida, Lucas Adel.
Time do Guarani vai tentar alçar essa bola lá na área. Não, prefiro o toque curtinho para o Matheus Bueno. Voltou para o Lucas Adel. Lançou na velocidade para Marlon. Cortou, girou, pé direito, cruzou na área. Castan mergulha, afasta, tira. Voltou Marlon, pé direito, bateu mal. Muito mal. Mandou torto e sem rumo, mandou a esmo. É tiro de meta para o Sport bater, Vladimir. Mas primeiro o Marlon foi bem ali com o Fabrício Domingues na sua marcação. Passou bem por ele. Na segunda, decidiu bater, pegou muito mal, a bola foi direto para fora. A informação de Isaías do Pinheiro. O Batista lá no Barradão, segundo gol do Vitória, Lucas Esteves, a 36 do primeiro tempo. Vitória 2, Criciúma 0. Sicredi, do seguro ao consórcio do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Domina no campo de ataque, vem pra bola Pedro Martins. Abriu na lateral, a bola volta. Sobra com Castan. Se mete no campo de ataque, bola aberta pela direita, Fabrício Domingues. Tentou o passe, errou Marlon. Puxa o contra-ataque do time do Guarani na velocidade. Deu um tapa longo, vai atrás dela. Ele cometeu a falta no Felipe. A torcida se irrita dizendo que não. Mas o Maguielson Lima Barbosa do Distrito Federal parou, marcou a falta para o Sport bater. E para você, Gleger, alteração aí no time do Guarani. E Ian Henrique expulso, recompõe aí o Pintado de uma maneira diferente com um zagueiro, em Gleger. Ele provavelmente vai liberar um pouco mais o Jefferson lá pelo lado esquerdo, né? Que não tá mal no jogo não. Gleger, Barleta dominou, vem pra bola. Era o Titi Ortiz, bateu de canhota. Vladimir pega, bateu mal o Titi Ortiz, pois não, Gleger. Então ele vai soltar um pouco mais o Jefferson lá pro lado esquerdo. A gente percebe que o Marlon já encostou por lá também, né? Vai utilizar mais o lado esquerdo. O Guarani tá com muitos problemas na primeira linha, né? Eu tava dizendo isso no começo do jogo. Então, assim, ele tenta uma maneira diferente. Não é o que eu faria também, eu não concordo. Até porque o Guarani precisa ganhar o jogo e tá com um jogador a menos. Mas o Batista, na minha visão, ele pretende, eu acho que liberar mais o lado esquerdo. Barleta domina pela esquerda, rola para Pedro Martins. Domina burilando na perna direita, soltando para Felipe. Felipe outra vez para Pedro Martins. Abriu na lateral. Vem para a bola Titi Ortiz para Pedro Martins. Pela esquerda para Chico, dali para Castan. Castan domina e faz o passe pela direita. Vem Alisson Cassiano para dominar. Soltando para Fabrício Domingues. Volta para Cassiano. Cassiano prepara para fazer o erguimento na área. Desiste do intento. Prefere o toque curto e por dentro para Felipe. Felipe na esquerda, vem pra bola, Chico cruzou na área para Gustavo Coutinho. Vem Marlon para afastar, afastou mal. Voltou Pedro Martins, bateu, vai embora. Queimou de perna direita, a bola subiu, saiu 1 metro acima do travessão. É tiro de meta para o Guarani bater, Vladimir. E você dizia há pouco, né, Batista, da presença do torcedor do esporte, né? Bastante gente realmente veio acompanhar o Leão, bem no gol ali do placar eletrônico. Nesse lance o Pedro Martins mandou a bola direto para fora. Brava, Leões de Sampa, Jovem e Gangue são as organizadas, além da Chope. Torcidas organizadas do time do esporte. E agora uma falta, campo de ataque, falta pro Guarani, Vladimir. Cometida pelo Castan, né? O Guarani tem cobrado cartões também ali pro time do esporte. O árbitro contemporizou, tem a oportunidade de mandar a bola pra área, o Bugre. Vem pra bola o time do Guarani, pra batida lá pela direita. Jefferson. Placar de 0-0, Jefferson cobra a falta, levanta em cima da defesa do esporte. E a bola sobra com o time da Ilha do Retiro, que vem para o contra-ataque com Domingues. Ele recebe soltando para Titi Ortiz, atrás para Felipe. Inverte lá pela ponta canhota para Barleta.
Chega tirando e afastando o Jefferson, já cobrado, arremesso lateral. Barreto dominou, pé canhoto, cruzou na área, subiu lá atrás. Até o afasta de cabeça, tira. Reboteando, a bola sobra com Chico, domina. Vem pro jogo trabalhando pela esquerda. Time do Sport a 45, vai pressionando o Castan. Pra Chico, Chico rolou na entrada na área. Vem pra bola Pedro Martins, pra Barleta, vai pro fundo, cruzou pra trás em cima do Léo. Léo Santos chega pra tirar. A bola vai pra linha lateral. É arremesso, já cobra, tem pressa Chico. Tocando pela esquerda, se mete no campo de ataque. Lançamento na área pra Domingues. Chega Jefferson. Afasta, tira pro Marlon. Marlon tá reclamando de uma falta, mas o árbitro deu arremesso lateral. Gustavo Coutinho tem pressa. Cobra rapidinho pela minha direita. Vem pra Felipe, dali pra Titi Ortiz. Recuando pra Castan. Trabalha Luciano Castan para fazer o passe pela meia esquerda. Vem para Chico. Chico pisa na bola, recolhe, gira, solta na lateral pela esquerda. Time do Guarani só cerca. Chico para fazer o passe para Pedro Martins. A bola volta para o Castan. Castan domina dentro do círculo central. Abriu pela direita para Alisson. Cassiano na frente para Fabrício Domingues. Voltou para Cassiano para Domingues, pela direita, Cassiano, pé direito, cruzou na área para Barleta, bateu mal. Pegou de peito, de pé, a bola subiu, quase saiu do estádio, hein, Vladimir? Quando ele dominou tentando ajeitar exatamente pro chute, né? Mas na hora da batida a bola deu aquela subidinha. Pegou mal na bola, foi direto para fora, é tiro de meta. E com você, ô Vladimir, já aconteceu isso naquela hora, deu uma subidinha e foi muito para fora. Normalmente quando dá uma subidinha eu já comemoro, mas já aconteceu também de mandar para fora. Vamos lá, Edu Pinheiro, a sua informação na Bandeirantes. É o seguinte, gol do Criciúma, diminui. 42, primeiro tempo, Mateuzinho. Vitória 2, Criciúma 1, eu vou morrer, não vou ver E tudo. vem o time do Guarani, Ayrton dominou, pé canhoto, cruzou, nossa, mas que negócio horroroso. Ele levanta os dois braços e pede 1000 desculpas. Que passe ruim é esse, hein, Vladimir? Ele estava dentro da grande área, tinham 4 jogadores do Guarani esperando o cruzamento. Ele conseguiu mandar a bola quase que na outra bandeirinha do outro lado no escanteio. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. O torcedor não tem trabalho de ficar procurando a matéria. É tudo fácil e rápido de localizar. Acompanhe o portal CB, também nas redes sociais. O Vladimir, ele, quando sobe um pouquinho, ele já comemora. A questão de acertar dentro ou não é mero detalhe. Aliás, ele que, graças a Deus... Pedro Martins domina para o time do Sport, abriu lá na ponta para Barleta. Sossô quer o time na frente, atacando. Domina Felipe, soltando para Chico. Chico trabalha na esquerda. Placar de 0-0. Time do Sport vai pressionando. Lucas Lima dominando e soltando para Chico. Chico volta a bola para dentro do círculo central. Trabalha Luciano Castan pela meia direita. Vem para Alisson Cassiano. Na lateral para Fabrício Domingues. Voltou para Felipe. Com o lado interno do pé direito. Soltou para Pedro Martins. Lançou na entrada na área para Lucas Lima. A bola bateu na canela dele e se ofereceu. Se manda Pedro. Tentou a arrancada. Pedro Manuel. Opa! Castan. Lance vai ser para vermelho também para o Castan, muito provavelmente. O árbitro já puxou o amarelo, mas tem VAR, hein, Vladimir? É aquela chamada chance clara e manifesta, né? O VAR tem que entender que ele impediu um avanço do jogador do Guarani rumo ao gol. Inicialmente dado apenas o cartão amarelo para o Castan. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. E aí, Gleger, lance para expulsão? Batista, eu acredito que não. Ele matou a jogada ali, não, contra-ataque, ele deixa o pé, mas para mim não, cartão amarelo bem aplicado. Para você, Tigrão, lance para expulsão ou não? Falta técnica, não era o último homem. Tinha 2 zagueiros acompanhando, 2 defensores do Sport acompanhando. Para mim, uma falta técnica. Cartão amarelo bem aplicado, eu acho que está resolvido.
Procurando design, conectividade, desempenho e liberdade. Encontre o seu Volks na Germânica Volkswagen. Falta cobrada, a bola veio para a área, o toque de cabeça rasga. Tira lá atrás, afasta Chico, a bola vai embora para fora pela linha de fundo. Lá dentro da área o time do Guarani. Tentou o lance de cabeça, o Léo Santos, a bola saiu, escanteio pro Bugre bater Vladimir Catarino. Corte providencial do Chico, né? O Léo Santos cabeceou lá pra dentro da pequena área. O Chico chegou colocando pela linha de fundo, escanteio, o Marlon vai cobrar. Marlon vai pra bola, pra batida na cobrança de escanteio. Marlon fica por lá e o Jefferson chega, cobra curtinho. Pra Marlon, Marlon pra Jefferson, pé canhoto, levantou na área, Léo Santos. Vem com ele, o zagueiro tira. Foi escanteio, hein? Claramente. O que marcou o árbitro? Não, ele não apontou nada ainda, né? Mas ele tá dando sinais de que vai marcar o tiro de meta. Mas, pra mim, claramente foi escanteio. Ele acabou o primeiro tempo. Acabou o primeiro tempo. Apita o árbitro, termina o primeiro tempo. 0-0, Guarani Esporte, Série B do Campeonato Brasileiro. E na sequência vem aí o intervalo inteligente do Rádio do Brasil. Alô, alô, Edu Pinheiro. Muito bem, amigo Batista, narrando aqui, Guarani Esporte, teve expulsão, Guarani atacando aí para o gol de entrada. Oi, Vladimir Catarino. Oi, Edu Pinheiro, jogadores do Guarani saíram rapidamente, né? O técnico Pintado, aliás, entrou no campo para tirar os jogadores e impedir que eles reclamassem com a arbitragem. Pessoal do Esporte também saindo do outro lado. Por enquanto, nada de gols. O Guarani vai chegando a 10 partidas seguidas sem vencer nessa Série B, Edu. Esse menino Ian Henrique, que foi expulso aos 32 minutos, Guarani com 10, né? Esse menino só tinha uma partida no profissional. Foi em julho do ano passado, numa partida contra o Londrina, que o Diogo Matheus estava suspenso, ele jogou. E ele saiu a 36 do segundo tempo. O Guarani venceu aquele jogo 2-1 aqui no Brinco, né? Segunda partida dele, expulsão. Repito, a 32 minutos. Eu vou começar com o Gleger aqui. O Guarani começou com Vladimir, Ian Henrique, Léo Santos, Lucas Adel e Jefferson. Lucas Araújo, Matheus Bueno e Bruno Oliveira, Marlon, Caio Dantas e Ayrton. E aí a 35, né? Aliás, a 32, Ian Henrique expulso. E a 35, o Pintado colocou aí esse menino Pedro Manuel, que é da base, tirou Bruno Oliveira, que é meia. Bruno Oliveira saiu, entrou o Pedro Manuel para recompor, tá? Bom, vamos lá, o Zorzinho, vamos dar uma comentada aqui. Teve um lance a 9 minutos que o Matheus Bueno salvou, porque alguém do Esporte ia tocar, iria fazer. O Vladimir fez uma boa defesa a 22 minutos no rebote. A sorte que Lucas Adel estava atento e colocou para escanteio. E no mais, assim, o primeiro chute a gol do Guarani foi do Bruno Oliveira, 16 minutos. E teve uma defesa do Kaique França, né? Um chute aí foi de quem? Foi do Jefferson, né? Jefferson a 35 minutos. Um chute, enfim, um rasteiro forte que o Kaique França colocou para escanteio. No mais. E aí, Gleger, 0-0. Jogo lento, né, Edu? Jogo muito lento, muito devagar. O Guarani começou melhor a partida, mas mesmo assim tinha muito erros de transição. Não conseguia ter um equilíbrio necessário dentro da partida. E aí é o seguinte, né? Aí vem a expulsão. Pintado tenta ali uma substituição e aparentemente, né, a gente percebe, o Vladimir praticamente teve uma defesa, né, naquele lance que ele acaba dando o rebote. O Esporte ali, ele também não está vivendo, não está numa noite legal. Não tem uma boa performance, não está sendo contundente no ataque também, e por isso deixa o jogo ruim, né? Mas o Guarani, me parece, com a substituição, ele se ajeitou. Né? Então, assim, ele não está sofrendo, como gosta de dizer os treinadores da modernidade, né? Nós não estamos sofrendo. E é o que está acontecendo. Pelo menos o Guarani neutraliza a chegada do Esporte e tem uma jogada ou outra, uma escapada ou outra aí para tentar fazer o gol. É isso que tem que fazer o Guarani. Não adianta agora querer aquilo tudo que nós pedimos no início da partida, que era velocidade, que era marcar em cima, que era pressionar o adversário. Se ele fizer isso com um jogador a menos, ele vai ter problema no jogo. Mesmo precisando ganhar o jogo, ele tem que ter um sistema defensivo sólido, né? Que dê a sustentação para esse time, para que o Esporte não vença a partida. Então, a dificuldade é grande,
né? O Guarani vai ter problema no segundo tempo, mas aparentemente ele ajustou ali o sistema defensivo. Agora, precisa caprichar um pouco mais no passe, precisa ter uma transição um pouco mais rápida, né? Agora o Guarani precisa de uma estratégia para tentar pegar o Sport, né? Para tentar pegar o Sport de surpresa. Porque que vai acontecer? O Sport vai vir para cima. Tem um bom time, tá com um jogador a mais, tá jogando fora de casa, né? E vai tentar buscar o resultado positivo. É aí que o Pintado tem que ter agora no vestiário uma estratégia para que possa, na hora que o Sport partir para cima, ele ter esse deslocamento, ter essas triangulações de meio de campo, uma bola de velocidade para tentar fazer o gol. O jogo realmente é difícil, é ruim, né? Não gostei do jogo tecnicamente não, viu, Edu? Sim, perfeitamente. Já o Tigrão vai comentar. É o seguinte, tivemos na Série B, atenção, na Série B, na sexta-feira, Ceará 0, Santos 1, Brusque 0.0. Ontem, América Mineiro 2, Operário 0, Goiás 1, Chapecoense 2. Hoje pela manhã, Coritiba 1, Paysandu também 1. À tarde, encerrado, Ituano 3, Botafogo e Ribeirão Preto 2. 3-2 por Ituano contra o Botafogo de Ribeirão. Amanhã tem Avaí, Novo Horizontino, Amazonas e Vila Nova, Mirassol e CRB. Olha, Brasileirão, tivemos ontem à noite São Paulo 2, Bragantino 0 e Flamengo 1, Cuiabá também 1. Hoje, encerrados à tarde, Juventude 3, Grêmio 0, Fortaleza 1, Fluminense 0 e Cruzeiro 3, Corinthians 0. Estamos no segundo tempo no Beira-Rio, de Internacional 0, Vasco 0. Os jogos que estão aqui no intervalo, hein? Vitória 2, Criciúma 1, Palmeiras 0, Bahia 0, Atlético de Goiás 0, Atlético do Paraná também 0. 20h30 tem Botafogo e Atlético Mineiro, hein? Intervalo no Brinco, Guarani 0, Sport 0, Bugre joga com 10. O menino Ian Henrique expulsa a 32 minutos. Ele é lateral direito, é menino da base. E já o Tigrão vai falar, agora 19h26. Futebol é com a Bandeirantes. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Procurando um carro com design, conectividade, desempenho e muita liberdade? Na Germânica Volkswagen você encontra tudo isso não apenas em um, mas em diversos carros. Venha para a nossa loja e conquiste o seu Volks dos sonhos. Temos uma grande variedade de veículos, ofertas de novos e seminovos, condições especiais todos os meses e um atendimento personalizado. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Aqui quem fala é Léo Santana. Hoje a minha dica é para quem quer conquistar os seus sonhos. Olha, você precisa de um parceiro de verdade, hein? Por isso eu recomendo fazer um consórcio no Sicredi. Seja para casa, carro, moto ou até viagem ou festa de casamento. O consórcio do Sicredi é um jeito planejado de comprar e ter condições facilitadas. Fale com o gerente do Sicredi. Não é só o consórcio, é contar com o parceiro na hora de conquistar os seus sonhos. Não é só dinheiro, é ter com quem conta. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Existem coisas que nunca podem falhar. Uma delas é o freio do seu carro. Muitos acidentes que acontecem todos os dias poderiam ser evitados com a troca do fluido de freio. Para dirigir tranquilo, você pode contar com fluido de freio Paraflu. Faça a troca conforme o manual do seu veículo e pare de correr riscos. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil.
Loja do Mecânico. Máquinas e ferramentas com qualidade e preços incríveis. Chave de impacto intercambiável Forte G, R$ 349,90. Lavadora de alta pressão VAP, R$ 379,90. Promoções até 13 de julho. Oferta válida até 13 de julho. Confira na Loja do Mecânico em Campinas, na Rua Carolina Florence, 1364. Fone 19-3370-2550. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Você merece ter a internet eleita a melhor do estado de São Paulo, 100% fibra ótica e com mais de 1 milhão de clientes satisfeitos. Conheça a Desktop, a internet que apoia o esporte regional e valoriza seus clientes, com planos de 200 mega a 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,90. Ligue 0800 1102, acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas da Desktop espalhadas pelo interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Olha, rebote anda, sobrou com Jefferson, pé canhoto, uma bomba! Espalma, Kaique França! Mandou pra fora pela linha de fundo, chutaço da intermediária. Jefferson, escanteio pro Guarani bater o Vladimir. Valdemir Gomes. Oi, Tigrão, só para atualizar aqui, gol do Palmeiras, Estevam, Palmeiras 1, Bahia 0, gol do Vasco lá em Porto Alegre, hein? Adson, 15 segundo tempo, Inter 0, Vasco 1, Vitória vence 2-1, Criciúma, vitória do Thiago Carpini, encontro dos Atléticos tá 0-0 lá em Goiânia. Oi, Tigrão, 0-0 no Brinco, e o Guarani tem 1 a menos, Tigrão. Oi, Edu, um abraço para você. Outro. Estevam é melhor do que Hendrick, hein? E olha que eu sou fã do Hendrick. Eu vi o Hendrick numa Taça São Paulo com 15 anos e falei, ó, fenômeno. Estevão, melhor do que Hendrick. Meteu um golaço, já vi o gol aqui. Meteu um arco-íris, uma curva na bola, canhotinho. Tá pintando aí mais uma grande esperança pro futebol brasileiro que passou vergonha na Copa América, com um treinador que não conseguiu dar padrão para o time e que tem a prerrogativa de convocar os melhores do mundo. Os melhores brasileiros espalhados pelo mundo. E vexame total, né? Vexame. Uma vitória e 3 empates numa participação pífia na Copa América de futebol. Mas o nosso negócio aqui é Sport 0, ou pela ordem do mandante, Guarani 0, Sport 0. Jogo horroroso. Horroroso, é o preguiça e o preguicinha. Aí vocês escolhem quem que é o preguiça e quem que é o preguicinha. É o bicho preguiça e o bicho preguiça 2. 2 times lentos. O Sport, nós fizemos outro dia na tela da Band para todo o Brasil, um jogo 1-1 entre Sport Recife e Botafogo de Ribeirão. O Sport empatou aos 50 minutos de pênalti. O time preguiçoso, lento, sem convicção. A cara do time do Sport é o Lucas Lima. Parece que acordou agora. Tá indo ali, vai lá na geladeira, pega um danoninho, toma, aí dá uma coçada no testículo, aí volta. Ele não tá nem aí com nada. Esse é o time do Sport. E o Guarani, que no domingo passado correu uma barbaridade, meteu intensidade, verticalidade, volta a ser aquele time que se conforma com a tragédia. É hora de ganhar, gente. Ah, mas tá com 1 a menos. Tudo bem. O Ian Henrique, que foi bem expulso, foi aos 32 do primeiro tempo. Mas até ali também o Guarani não tinha feito absolutamente nada. Aí o Pintado vai, tira um meia atacante, que é o Bruno Oliveira, e vem com Pedro Manuel, que é da base, que é um zagueiro, e fecha ali a lateral direita. É que o Sport não exigiu nada, e o Guarani também não exigiu nada.
Foi um primeiro tempo de times que passam a bola lateralmente, que dão 7, 8, 9 toques na bola para tentar fazer a transição e depois passam a bola de forma errada, devolvem a posse para o adversário. Então, um jogo que já decidiu o Campeonato Brasileiro, né? Aquele jogo de 87, os mais velhos se lembram. O Sport, um time que tradicionalmente tem muita volúpia, até pela exigência do seu torcedor, é um time vibrante, é um time historicamente vibrante, veloz, que agride, mas esse Sport de 2024 é um esporte modorrento, é um esporte lento, é um esporte preguiçoso. E o Guarani se nivelou com ele, por isso 0-0, não há transição no time do Guarani. Quem tenta fazer a bola chegar é o Matheus Bueno, dá 3 lançamentos mais longos, erra 2, acerta 1, né? O Ayrton, escondidinho ali pelo lado direito, Caio Dantas a todo momento voltando para buscar a bola na linha média, porque a bola não chega. Teve um momento que o Caio Dantas lançou, ele lançou para ele mesmo, né? Ele que é o cara para ser lançado. Ele veio buscar na cabeça do grande círculo e enfiou uma bola comprida para o Ayrton. E aí ela foi muito comprida e o Kaique França saiu e pegou. Então, jogo, olha, que o Guarani vai ter dificuldade, porque vai ter um desgaste físico maior por ter um a menos, mas que também não foi incomodado e pressionado pelo Sport, que nem com um jogador a mais durante 18 minutos, dos 32 aos 50, o juiz deu 5 de acréscimo, nem um jogador a mais ele conseguiu se impor diante do Guarani. Então, se o Guarani, pelo que eu estou sentindo aqui, jogar um tostãozinho de bola, pode surpreender a equipe pernambucana mesmo com um jogador a menos. O Sport também não quer nada com nada. O Sport é o bicho preguiça com todas as letras. Agora vê o Zé Roberto, que é um cara que corre, que tromba, que se posiciona entre os zagueiros, que está toda hora brigando lá por um rebote. É um jogador perigoso, limitado tecnicamente. Às vezes dá muito de canela na bola, mas é um cara que incomoda. Essa é a novidade do Sport para o segundo tempo, porque, claro, o treinador falou, pô, nós estamos com um a mais e parece que eles é que estão com um a mais. Ele mexe para dar um pouco mais de intensidade. E eu espero aqui, meu caro Carlos Batista, um pouco mais de futebol. Merecemos mais futebol para o segundo tempo. Tudo pronto, vai começar o segundo tempo. A saída de bola pertence ao time do Guarani, já que no primeiro tempo foi o Sport que começou jogando. Maguielson Lima Barbosa arredonda o seu cronômetro, apita. Está valendo, começa o segundo tempo do jogo aqui no Brinco. Carlos Batista. E lá vou eu de novo, microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o segundo tempo, o time do Guarani correndo atrás de uma grande vitória. Vai Bugre! Vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre! Começa o segundo tempo, o time do Sport é quem domina. Comecinho, primeiro minuto de jogo. Enfiada de bola de Domingues pela direita. Vai embora para a linha de fundo, Lucas Lima meteu o pé canhoto, cruzou na área, Barleta chegou batendo, tira Pedro Manuel. Escanteio para o Sport bater o Vladimir Catarino. Na verdade a bola explodiu ali no Pedro Manuel após a conclusão do Barleta, né? Linha de fundo, escanteio, Titi Ortiz cobra. Titi Ortiz vem pra bola, pra batida na cobrança de escanteio. Autorizado, levantou na área. Chega lá atrás pra tirar a defensiva do time do Guarani. A bola voltou no Titi Ortiz. Ele recua, Barleta cruzou na área, vem batendo
Colorido de perna direita, Alisson Cassiano. A bola foi embora, tiro de meta para o Guarani bater. Confirmando alterações, duas nesse intervalo, Batista. No Guarani, saiu o Lucas Araújo, 21, para a entrada do Anderson Leite, 5. 5 Anderson Leite no lugar do Lucas Araújo. E no Sport saiu o Pedro Martins, entrou Zé Roberto, 99. Desktop, internet 100% fibra ótica planos. 200 mega, 1 giga de velocidade a partir de R$ 79,90. Confira em desktop.com.br. Domina Lucas Lima, vem com o peito estufado para fazer o passe para Titi Ortiz. Voltou no Lucas Lima para Barleta, pé canhoto, cruzou na área para Zé Roberto, vai embora. De cabeça, é tiro de meta para o Guarani bater. Primeira do Zé Roberto, né? Após o cruzamento do Barleta, ele subiu meio que desequilibrado, apenas resvalou na bola, a linha de fundo, a bola é do Vladimir. Loja do Mecânico, confira tudo para marceneiro, eletricista, mecânico e também robista. Em Campinas, Carolina Florense, 1364, Jardim Guanabara. Placar de 0-0, Gleger Zorzinho. Essa alteração aí no time do Guarani, hein, Gleger? Gleger. Fica um pouco mais defensivo o Guarani, né? Ele traz ali o Leite, que é um jogador de marcação. E aquilo que a gente tinha falado, ele vai se proteger primeiro para não tomar gol, para tentar ir numa esticada, num contra-ataque, tentar vencer a partida. Mais defensivo o Guarani no segundo tempo. Eu gostei da decoração aí da nova sala do Gleger. Essa cadeira que ele tá sentado aí, ele trouxe da Itália, do velho Jorginho. Tataravô dele. Mandou trazer, restaurou. Ô, cadeira feia do diabo. E aí, Tigrão, alteração no time do Guarani, Tigrão. É bonito as almofadinhas assim atrás disso aí, né, Tigrão? O Lucas Araújo ou não? Por não quê? é nem porque ele tava jogando bem nem mal. É porque ele tava amarelado. É o vício. É a mesmice dos treinadores brasileiros. Ô Batista, pior que a minha cadeira é as almofadinhas vermelhas que ficam atrás do Tigrão ali, né? O Dorival Júnior fez isso ontem com o Brasil, né? Jogadores amarelados, ele acabou tirando 2 jogadores batedores de pênalti. E deu no que deu. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Pois não, Edu, a sua informação na Bandeirantes. Olha, lá em Goiânia, 1 gol para cada lado. O gol do Atlético local, Luiz Fernando, mas o Julimar empatou para o Atlético do Paraná. O Iga Atacado está contratando para sua nova loja em Campinas. São mais de 250 vagas disponíveis e muitos benefícios para você. Mande o seu currículo para o e-mail seleção@iga.com.br. Castan domina, solta o jogo lá pela direita. Vem na bola, bola recuada. Alisson Cassiano volta pro goleiro. Kaique França está jogando fora da sua área de meta, ali como um líbero. Domina, solta o jogo, o time do Sport empata, placar de 0-0, está com 1 a mais. Guarani teve um jogador no primeiro tempo, Ian Henrique, que foi expulso. Trabalha, vem Caio Dantas, domina bem, gira, lançou para Ayrton, penetrou, vai para a área, limpou o pé canhoto, bateu na trave! Bateu de canhota, a bola beliscou o pé da trave, mas que pecado! Faltou um pouquinho. Ela bateu no pé da trave e correu em cima da linha em Vladimir Catarino. Que pecado, exatamente isso. Bela jogada feita pelo Ayrton, toquinho maroto. Ela tocou na trave e não entrou. Teve torcedor do Guarani que chegou a comemorar, mas a bola acabou vindo para fora. Domina pela direita, Zé Roberto arranca para o time do Sport, falta nele. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima. Acesse rochaautopeças.com.br. Olha, parado, o time do Sport se apresenta ali com 3 candidatos para a batida. O árbitro está conversando com o Pintado lá, tá dando bronca no Pintado. Deu uma dura no Pintado, não deu cartão. Não, só bronca.
Vem pra bola. Pode ser daqui a pouquinho. O Tigrão vai ter cobrança de falta aí pro Sport. Claro, o senhor que manda. Vem pra bola o time do Sport pra cobrança de falta. Lucas Lima e Titi Ortiz. Vamos ver quem é que vem. Time do Sport adianta as suas fileiras. Autorizado Titi Ortiz. Levantou lá pra área. Chega pra tirar. Afasta Jefferson. A bola vai pra linha lateral. Cobrança de arremesso é pro time da Ilha do Retiro, que vem pela esquerda para fazer a reposição de bola. Autorizado. Vai repor o time do Sport. Não tem pressa. Está com um a mais. Cobrando Barleta. Levanta a bola para a área. Deu rebote. Chico não conseguiu pegar a bola reboteada. Caio Dantas. Manobra pela direita para fazer o passe. Lança no campo de ataque para Ayrton. Vem lá atrás. Cassiano quase escorregou. Chega, tira. Kaique França afasta. Levanta para o campo de ataque. Se manda. Vem pela esquerda. Lançamento Lucas Lima para Zé Roberto. Ele gira em cima do próprio eixo. Caio Dantas levou a pior. Tá caído, mas o Zé Roberto caído também. Matheus Bueno tentou o passe e errou. A bola sobra com o time do Sport. Placar de 0-0. E aí pega lá atrás o Vladimir. O árbitro vai ver o que é que está acontecendo com o Caio Dantas. Pois não, o Tigrão, detalhe no ar. Só para enriquecer com uma informação complementar, no principal lance do Guarani até agora, o Ayrton, que está jogando do lado direito, trouxe por dentro, bateu de canhota. Ele é destro, bateu na trave, lance muito bonito, mas se a bola fosse para dentro, o gol seria anulado. Estava impedido ligeiramente, um pouquinho à frente, o Ayrton. Pois não, a sua informação diz aí, Edu Pinheiro. Olha, lá no Beira-Rio, o Vasco faz o segundo com o Lincoln. E aí na sequência, gol do Inter. Bustos diminui, agora Inter 1, Vasco 2. Aroma das Ervas, a linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. 9 minutos passados do primeiro tempo. Caio Dantas sai manquitolando, hein, Vladimir? O problema na perna direita ali, naquela confusão do lance em que o árbitro acabou dando vantagem. Recebeu atendimento médico, vai sair, mas aparentemente vai ter condição de continuar. Sicredi, do seguro ao consórcio do cartão é carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Tá fora das 4 linhas. E agora a autorização para que o Caio Dantas retorne para o campo de jogo. Placar de 0-0. Lá atrás do campo de defesa, Lucas Lima. Entregou de graça, Matheus Bueno, pé direito. Bateu muito mal. Ele pega bem na bola, mas essa foi ruim, Vladimir. Vamos dar. Aliás, foi o Anderson Leite. Exatamente. Anderson Leite quem bateu. Pegou muito mal na bola. Arriscou, tinha liberdade e espaço, mas pegou mal na bola o Anderson Leite. Procurando design, conectividade, desempenho e liberdade. Encontre o seu Volks na Germânica Volkswagen. Vá até a Germânica mais próxima e conquiste o seu 0 km. Time do Esporte, lançamento no campo de ataque para Gustavo Coutinho. Lá atrás, tirando o Guarani, tenta se organizar para o contra-ataque, mas não consegue. A bola sobra com um Castan para Titi Ortiz. Domina soltando pela meia direita, placar de 0-0. Barleta se apresenta, vem na ponta. Recuo para Felipe, Felipe domina para o time do Esporte. Atravessa uma bola para Fabrício Domingues. Lá pela direita, ele recebe a marcação de Marlon, recua para Castan. Castan para Felipe, enviou para Titi Ortiz, recolhe, domina, empurra pela direita, vem para Castan. Time do Esporte inteiro no campo de ataque, rondando a área do Guarani. Titi Ortiz para Chico, pé canhoto, cruzou na área, afasta, tira lá atrás. Tira Lucas Adel, é escanteio pela esquerda para o Esporte bater. Corte providencial do Adel, né? O Fabrício Domingues estava lá dentro da área também para tentar o cabeceio, escanteio. Lucas Lima vai cobrar. Lucas Lima vai cobrar. Autorizado. Número posição, camisa 19 do Esporte.
Sport vai povoando a área do Guarani. 2 do rebote. Partiu Lucas Lima, levantou na área, subiu Gustavo Coutinho. A bola sobra lá na ponta direita. Domingues vai pra lá, chegou, dominou, pé canhoto, levantou a bola cruzada. Gustavo Coutinho de cabeça. Pra fora pela linha de fundo, é tiro de meta pro Guarani bater. Tava muito longe o Coutinho ali, né, do gol, pra tentar o cabeceio, mesmo assim tentou, mandou a bola direto pra fora. Aproveite ofertas exclusivas na loja do Mecânico em Campinas. Chave de impacto intercambiável da Forte-G, R$ 349,90. Promoção até 13 de julho. Telefone 19 33 70 25 50. Jogador do Guarani caído, jogo parado, Vladimir. Tô tentando identificar quem é. Caiu ali de mau jeito, na verdade, né? Quando subiu para tentar o cabeceio, o Marlon. Obrigado, Tigrão. Ficou caído lá. E agora o árbitro está lá verificando se precisa ou não de atendimento. O que aconteceu foi o seguinte. O jogador do Sport que veio voando para cabecear a bola, passa com o joelho para cima do ombro do Marlon e acerta a cabeça do lado direito do Marlon, que graças a Deus já está se levantando. E aí? Falta ou não falta? Eu acho que houve excesso. Nem falta ele vai dar. Ele vai dar o lateral. Uma questão de critério, né? Do juiz aí de Brasília, é questão de critério. Tem que apitar igual para os dois lados. Cobrança de arremesso lateral, Jefferson. Toca, erra o passe. Time do Guarani consegue consertar. É tempo de análise, Gleger Zorzin. O segundo tempo, comecinho, placar de 0-0, Gleger. Bom, a postura do Guarani me agrada, tá? Defensivamente se consegue neutralizar as jogadas do Sport, né? Tenta aí uma jogada ou outra, já teve uma chance lá com o Ayrton, mesmo aí com a análise do Tigrão, ele poderia estar em impedimento, mas foi o Guarani chegando, pressionando, joga em alguns momentos no campo de ataque. O Guarani nesse momento, Batista, mesmo com um jogador a menos, ele tá bem no jogo, tá até melhor que o Sport, que continua lento, né, dificultando em algumas ações. O Sport aparentemente parece que veio para empatar. Essa é a leitura que eu tenho dessa equipe do Sport. Titi Ortiz errou o passe, Caio Dantas tirou. Chegou Anderson Leite para fazer o passe aberto para Marlon. Ele domina a rente, arrisca a lateral e puxa para dentro, mas mata a opção de ataque. Retrai para Lucas Adel, que vai recuar ainda mais lá para dentro da área. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. E em breve o Iga Atacado vai inaugurar nova loja em Campinas, bairro Bela Aliança, ao lado da John Boy do Lope. Está contratando. São mais de 250 vagas e muitos benefícios. Envie o seu currículo para a seleção @iga.com.br. Domina o time do Sport, vem pela direita, Cassiano faz o passe, lançou lá dentro da área, time do Guarani já retoma e sai em contra-ataque. Matheus Bueno lá pela esquerda, trabalha o jogo, Jefferson ultrapassa a linha na metade do campo, tentou para Marlon. Marlon está apanhando mais do que tapete em dia de limpeza. Cartão amarelo, saiu o cartão aí, Vladimir. Alisson Cassiano, camisa 12 do Sport, cometeu a falta mais forte, recebe cartão amarelo. E o pintado chama Lucas Paraíso. Daqui a pouco, novidade na equipe do Guarani. Desktop, internet 100% fibra ótica. Planos 200 mega a 1 GB de velocidade a partir de R$ 79,90. Confira em desktop.com.br. Continua caído o Marlon. Tá sentindo o Marlon Douglas, jogador do Guarani. Agora se levanta. Não há necessidade do atendimento do departamento médico do Bugre. A sua informação diz aí, Edu. O Allianz Parque, segundo gol do Palmeiras, Rony. O primeiro foi de Estevam. O gol agora foi a 15, segundo tempo. Palmeiras 2, Bahia 0. Jefferson cobra, falta na área, a bola sobra. Vem dominando, Léo Santos limpou o pé canhoto, bateu, a bola desviada.
Tocou no Chico, foi embora pra fora pela linha de fundo. É escanteio pro Guarani bater, Vladimir. Que muda, tá saindo camisa 8, Marlon, para a entrada do 7, Lucas Paraíso. Terceira mudança no Guarani, sai o Marlon, entra Lucas Paraíso. O Bugre tem escanteio. Escanteio pro time do Guarani bater lá pelo lado direito no campo de ataque. 17 minutos da etapa final. Momento de expectativa. Guarani com 10. Jefferson é o cobrador do escanteio. Guarani vai povoando a área do time do Esporte. Momento de grande expectativa é na bola parada. Em tomando posição, zagueirada bugrina na área. Autorizado. Partiu Jefferson, pé canhoto. Chega Castan. Tira de cabeça. Reboteada, a bola sobrou com Jefferson. Ele domina e bate de perna canhota. Levanta na área, deu rebote. Vem de cabeça lá atrás outra vez. Castan para afastar. Bola sobra com o time do Esporte que parte no contra-ataque. Daqui a pouco mais uma alteração que será analisada pelos comentaristas da Bandeirantes. Aproveite ofertas exclusivas na loja do Mecânico em Campinas. Lavadora de alta pressão VAP R$ 379,90. Promoção até 13 de julho. Telefone 19, que é o código de área, e o número 3370-2550. Ele cabeça, Anderson Leite, toca para Ayrton, limpou, dominou, tentou o passe. Poderia ter devolvido a bola para o Anderson Leite. Arrumou um contra-ataque do time do Esporte, vem lá atrás para tirar e o árbitro está dizendo que o último toque foi do jogador do Esporte. Zé Roberto. Quem tocou foi o Zé Roberto, então é arremesso lateral para o time do Guarani. O Léo Santos deu carrinho, quem tocou por último foi mesmo o Zé Roberto, por isso a posse é do Guarani. Linguiças Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente, encontre as saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Vamos lá, Tigrão, a alteração mais uma aí no time do Guarani, Paraíso no lugar do Marlon. A partir de agora, o Esporte vai tentar, de todas as maneiras, pressionar o Guarani, apesar de ser um time lento. Automaticamente, o Guarani vai baixar as linhas e vai tentar jogar no contra-ataque. E aí é bem-vindo um jogador de grande velocidade como o Paraíso. Gostei da alteração. Domina o time do Esporte, vem Felipe para Chico, pé canhoto, lançou na área, girou Titi Ortiz. Falta. Acho que já havia um impedimento também, hein? Gustavo Coutinho estava impedido, mas ele cometeu falta, Vladimir. O bandeira não anotou, né? Não levantou a bandeira, não. Apenas o árbitro marcando a falta do Coutinho. Vai ter alteração agora ou alterações no Esporte. Primeira delas, está saindo camisa 44, Chico. Entrando o Dieguinho com a 38. 38, Dieguinho no lugar do Chico. Vamos ver qual vai ser a outra alteração desta dupla feita pelo técnico, o argentino Mariano Sosso. O quarto árbitro está lá, levantando agora sim. Sai o Alisson Cassiano com a 12. Eu não consegui pegar o número que entrou. Já confirmo para você, mas quem saiu foi o Alisson Cassiano, Batista. 39. Obrigado. 39. 38, perdão. Isso, 38. O Dieguinho. O Dieguinho foi o primeiro a entrar. Então a outra alteração já confirma um deles. O Dieguinho. Primeiro é o 38, o outro eu já te confirmo aí. Obrigado. E vem lá atrás, chega, afasta Kaique França. Time do Guarani pegou o rebote pela esquerda. Domina tentando levar lançamento, chega Castan para afastar. Guarani estava no ataque, se manteve. Ayrton para Caio Dantas, entrada da área. O árbitro não marcou. Seria uma falta perigosíssima para o time do Guarani, Vladimir Catarino. Teve o tranco, Batista. Não sei se é a ponto de ser considerado falta, mas para mim houve o tranco para cima do Caio Dantas. Só para confirmar, portanto, entrou Riquelme, 45, e o Dieguinho, 38, entraram e saíram Alisson, Cassiano e Chico no Esporte. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br.
O time do Esporte se manda Titi Ortiz, campo de ataque, o time inteiro do Esporte no campo de ataque. Lucas Lima abriu pela esquerda para Riquelme, meteu o pé canhoto, cruzou na área, matou no peito, tentou girar em cima da marcação, lá dentro da área, mas não conseguiu. Girou Dieguinho, a bola voltou, Lucas Lima bateu cruzado, fecha a porta Pedro Manuel. Vai para a linha lateral, cobrança rápida, Titi Ortiz. Domina soltando pela esquerda para Lucas Lima, vai alçar da área. Desistiu de fazê-lo. Recua pela meia esquerda, vem para a bola dominando o Castan. Castan pela direita. Cima tenta a passagem, recolhe para girar. Campo de ataque, vem o time do Esporte, Guarani encolhido. Totalmente encolhido. Felipe toca a bola de perna direita, lança o jogo para Lucas Lima, para Riquelme, pé canhoto, cruzou na área, subiu, toca Coutinho, Gustavo Coutinho girou o pescoço, enfiou a cabeça, mas errou o buraco, Catarino. Aí não adianta, né? Tem que enfiar a cabeça no buraco certo. O Coutinho mais uma vez mandou a bola pela linha de fundo. É tiro de meta, segue 0-0, Batista. E para você, Gleger Zorzinho, alteração no Bugre, entrou Paraíso. Batista, é velocidade, né? Para tentar surpreender o Esporte, que tá pressionando, tá saindo um pouco mais. As substituições do Esporte jogaram, o time do Esporte no campo de ataque no campo de defesa do Guarani, e aí tenta aí uma velocidade. O Paraíso é um jogador rápido, um jogador de boa finalização. Então acredito que é justamente para isso, para que ele tenta aí surpreender e consiga fazer o gol. Riquelme, pé canhoto, cruzou na área, chega Anderson Leite, afasta, tira, pois não, Gleger? Ao lado do Caio Dantas, né, que é um cara finalizador, e é importante demais, né, você ter um cara de velocidade. O Ayrton por um lado, Paraíso pelo outro e o Dantas ali centralizado. Eu gostei da substituição. Domina Felipe pela direita, a nova dupla de zaga é Castan e Felipe. Felipe que estava jogando de volante, agora é zagueiro. Domina no campo de ataque lá pela direita, Felipe atravessa uma bola pela esquerda. Se manda Lucas Lima, recua para Castan, Castan para Lucas Lima. Cadenciando o jogo o time do Esporte. A recuada vem para a primeira metade do círculo central com Castan. Castan soltando para Lucas Lima, ultrapassa a linha da metade do campo. Abriu na ponta para Riquelme, passou pela marcação. Riquelme girou dentro da área. Vem para Dieguinho, pé canhoto, bateu cruzado. A bola explodiu lá atrás, vai embora. Em Pedro Manuel, é escanteio para o Esporte bater, o Vladimir Catarino. Tá tendo bastante trabalho o Pedro Manuel na marcação aqui pelo lado direito, né, da defesa do Guarani. Escanteio, é o Lucas Lima quem vai cobrar. Lucas Lima vem para a cobrança de escanteio. 24 do segundo tempo, 0-0. Autorizado. Parte o Lucas Lima, levantou na área. Toque de cabeça lá dentro da área. Vem Caio Dantas para afastar. Bate, expulsa a bola da área, mas sobra outra vez com o time do Esporte. Se manda Lucas Lima, vem pela ponta. Recolhe, domina, vem por dentro, gira o corpo em cima da marcação. Abriu para Dieguinho, pé direito, cruzou na área, Anderson Leite. Ele cabeça para afastar, reboteada, a bola sobra com Lucas Lima. Time do Esporte inteiro no campo de ataque, Riquelme. Domina na esquerda, volta a bola para Lucas Lima. Dali vem por dentro, Felipe. Preparou a enfiada de jogada para Zé Roberto, pé direito, bateu girando, mandou para fora. Tiro de meta para o Guarani bater, a bola saiu sem perigo à esquerda de Vladimir Catarino. Poderia ter tentado o chute ali o Zé Roberto, né? Ele optou pelo passe buscando o Fabrício Domingues, que não dominou. Bola pela linha de fundo. Agora tá caído aqui o Caio Dantas no campo de defesa do Guarani. Pois não, a sua informação diz aí, Edu. Batista, depois de 70 dias o Inter voltou a jogar no Beira-Rio e terminou e perdeu em Inter 1, Vasco 2. Aroma das Ervas, a linha completa de especiarias, temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadazervas.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo.
26,5 segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, aqui Brinco de Ouro, Guarani 0, Sport 0. Olha, Brasileirão encerrado, Juventude 3, Grêmio 0, Fortaleza 1, Fluminense 0 e Cruzeiro 3, Corinthians 0. O Allianz Parque, 27 segundo tempo, Palmeiras 2, gols de Estevam e Rony, Bahia 0. Rádio Bandeirantes. FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Alteração no Guarani, Vladimir Catarino. Duas, né? As duas últimas. Saiu Caio Dantas para a entrada do Vinícius Iuge, 32. 32 Vinícius Iuge no lugar do Caio Dantas. E o Reinaldo com a 20 entrou no lugar do Ayrton. Sai Ayrton, entra Reinaldo. Duas alterações, portanto, no time do Guarani. Daqui a pouco os comentaristas vão falar. São as duas últimas. O time do Sport vem pela esquerda. Agora só se tiver alteração por concussão. O tal do cartão. Cartão que o médico tem, né? Só ele tem o direito de pedir a substituição por concussão, ou seja, a pancada na cabeça. Vem Lucas Lima, domina para o time do Sport, inverte o jogo pela direita para Felipe, recuando para Castan. Castan vem saindo de dentro do círculo central para Felipe, ele domina soltando para Zé Roberto. Zé Roberto envia a bola pela esquerda para Riquelme, volta no Zé Roberto, ele trabalha para o time do Sport, recuando, vem para Lucas Lima. Dominou, centralizou o time do Sport, toca a bola no ataque. Vem dominando Lucas Lima, preparou o lançamento, abriu na ponta para Riquelme, saiu da marcação, tentou o contato, chega para tirar, afasta lá atrás o time do Guarani, Pedro Manuel. Cobrança de arremesso pela esquerda, o time do Sport tem pressa e agora avança no campo de ataque. É com o zagueiro, domina Castan, soltando para Lucas Lima, ele recua, solta a bola pela direita, vem para Felipe. Partiu o time do Sport, pediu, vem na bola Gustavo Coutinho, cruzou Léo Santos, chega para afastar, Coutinho pega, domina, escapou Domingues, abriu pela direita, cruzamento na área, Léo Santos tira o lançamento de Barleta, e no contra-ataque Lucas Paraíso perdeu a bola. Procurando design, conectividade, desempenho e liberdade, encontre o seu Volks da Germânica Volkswagen. Vá até a Germânica mais próxima e conquiste o seu 0 km. Domina lá atrás, vem Castan, trabalha o jogo entregando para Lucas Lima, lançamento para Zé Roberto, no meio de dois do Guarani, quase tomou o Anderson Leite. Lucas Lima para Riquelme na ponta canhota, a bola volta Zé Roberto, pé direito, cruzou na área, chega lá atrás, afasta o time do Guarani. Sicredi, do seguro ao consórcio do cartão, a carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta, te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Domina, vem Riquelme, meteu o pé canhoto, tentou o cruzamento na área, a bola pingou, subiu, Vladimir pega com enorme facilidade. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 30, segundo tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, aqui Brinco de Ouro, Guarani 0, Sport Recife também 0, Edu Pinheiro. Olha, a Série B hoje pela manhã, Coritiba 1, Paysandu 1, à tarde encerrado, Ituano 3, Botafogo de Ribeirão Preto 2, amanhã tem Avaí e Novo Horizontino, Amazonas e Vila Nova, Mirassol e CRB. Domina Fabrício Domingues para Lucas Lima. Recolhe, vem para o campo de ataque. Parte o Lucas Lima, quase na entrada da área. Rolou, vem Coutinho, entrou pé canhoto, bateu de Gol! Gol do Esporte! Zé Roberto. Esporte eternamente estarei.
A marca de 31 minutos passados do segundo tempo. Time do Sport tocou, girando pela esquerda e fez o cruzamento na área. E aí apareceu o Zé Roberto. Bateu deslocando o Vladimir, jogou a bola no fundo do gol e abre o placar do jogo no estádio Brinco de Ouro. Sport na frente, é gol do Sport, Zé Roberto artilheiro, Zé Roberto camisa 99, Sport 1, Guarani 0 e o detalhe do gol é seu Vladimir Catarino. O detalhe é que o Sport praticamente ficou trocando passes dentro da área do Guarani, né? O Coutinho teve a primeira oportunidade para mandar pro gol, ele errou o chute e nesse erro fez uma assistência para o Zé Roberto, que aí sim, com qualidade, acabou matando o goleiro Vladimir e mandando para as redes. Primeiro gol do jogo é do Sport, 1-0. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. E aí, Tigrão, o placar é justo, 1-0 para o Sport. Batista, o Sport alugou meio campo, o Guarani recuou todo mundo, Pintado fechou o time. Vem com lateral esquerdo, volante, né, de origem, no lugar de centroavante, faz uma dobra ali pelo lado esquerdo, com o Yuji e com o Jefferson. O Guarani abriu mão de jogar. O Sport não merece, não. É um time sem graça, né? Time lento, um time sem vibração. E aí, num erro, a zaga do Guarani foi traída. A bola foi cruzada e o Dieguinho furou. Foram 2 do Dieguinho, no furo dele a bola passa. E aí o Zé Roberto empurra para o gol. Não merece, não. Jogo para 0-0. Mas assim, o Sport, ele tem iniciativa, ocupa o campo ofensivo, mas não tem poder de penetração. O Guarani acabava até que administrando bem ali o 0-0 com um jogador a menos. Também não resolve nada 0-0 pela pontuação do Guarani. Mas num lance acidental em que o Dieguinho vai pegar de primeira e fura, a bola passa e a defesa do Guarani, que estava bem no jogo, toma um gol bobo. Cai no colo do Sport por um erro dele, Sport, o gol que pode dar a vitória para a equipe pernambucana, que não faz por merecer, porque também é um time lento, preguiçoso, sem graça, sem imaginação, sem velocidade, sem poder de penetração e sem quase nada. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. O time do Sport está vencendo o jogo, placar de 1-0 e para você, Gleger Zorzin, placar de 1-0 para o Leão da Ilha, placar justo. Não, para mim não tá justo não, Batista. O Guarani, mesmo com um jogador a menos, desenvolvia a equipe do Sport. E como disse o Tigrão, né, num erro ali, acabou dando certo, sobrando ali pro Zé Roberto, ele botou a bola na rede. Agora, o Guarani, sem dúvida nenhuma, faz um bom segundo tempo. Tá com um jogador a menos e ocupa em alguns momentos ali o setor, principalmente de meio de campo. E agora é aquele negócio, né? Já tá perdendo o jogo. Então eu tentaria subir um pouco mais a linha e botar um pouco mais de pressão, porque o Sport é uma equipe, como disse o Tigrão, macambúzia, né? Toca pra lá, toca pra cá, toca pra lenta, né? Por que não subir as linhas para tentar pressionar um pouco mais e tentar empatar o jogo? É um time surumbático, o Sport. Surumbático. Exatamente a palavra. Amarelo. Amarelo, a informação na Bandeirantes. Jefferson, camisa 17 do Guarani, uma falta mais forte ali, tá amarelado o Jefferson. Pois não, Edu, a sua informação na Bandeirantes. Olha, Batista, lá em Goiânia, gol do Atlético do Paraná, gol do argentino de Iorio. Agora Atlético de Goiás, 1, Atlético do Paraná, 2. Loja do Mecânico. Confira tudo para marceneiro, eletricista, mecânico e também robista. Em Campinas, Carolina Florense, 1364, Jardim Guanabara. Placar de 1-0, o time do Sport vai vencendo o Bugre aqui em pleno estádio Brinco de Ouro. Guarani vai se mantendo na última colocação. Domina lá atrás, vem Lucas Adel, vem Pedro Manuel. Domina para o time do Guarani pela direita. Girando para Anderson Leite. Faz o lançamento no campo de ataque. Vem para a bola, tentando a passagem do Guarani, mas
prefere ganhar o arremesso lateral. Reinaldo para Anderson Leite, pé direito, cruzou na área, passa pela marcação, chega lá atrás, Barleta ajudando a defesa, vem o Jefferson, toca por baixo, evita o contra-ataque. É tiro de meta para o Sport. Vai. Mudando o Leão. Sai o camisa 19, Lucas Lima. Entra o 43, Luciano. Luciano 43 vai entrar no lugar do Lucas Lima. A outra alteração. Está saindo o 59, Titi Ortiz, para a entrada do 47, Fábio Matheus. Fábio Matheus entra no lugar do Titi Ortiz. Alterações no time do Sport, que está vencendo o jogo. Conheça a mortadela defumada Seara Gourmet, condimentada com especiarias e pimenta branca. Processo artesanal e cozimento no vapor que garante textura, maciez e experiência única de sabor. Seara, encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. 37 minutos, etapa final. O time do Guarani perdendo. Lançamento no campo de ataque, Jefferson chega para acompanhar, tira, bate de perna canhota em cima do Barleta, mas a bola não sai para a linha de fundo. Recua para Vladimir, faz o lançamento no campo de ataque, não sobrou nenhuma bola para arrancada ainda do Paraíso, hein? Olha pela esquerda, o time do Guarani tentou uma arrancada, agora vai para a linha lateral, arremesso para o Sport. Batista. Jogo horroroso em Vladimir Catarino. Muito feio. Público pagante, Batista, 3.660. Público não pagante, 626. Público total, 4.286. 4.286 para uma renda de 41.370. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Domina o time do Sport, Riquelme recebe na esquerda, gira o jogo, vem por dentro. Time do Sport tenta passagem no campo de ataque, lançamento, vai voltar lá atrás no campo defensivo, vem Castan. Castan ultrapassa a linha da metade do campo, vem no ataque para rolar essa bola na esquerda. Trabalha Riquelme, ele domina girando o corpo, vem para Fábio Matheus. Abriu para Fabrício Domingues lá na ponta, ele não evolui, prefere o recuo para Luciano. Luciano trabalha, recua ainda mais, vem na cabeça do círculo central, mas no campo avançado para Castan. Castan entregou de graça e o Guarani vem no contra-ataque. Partiu pela direita, opa! Tentou uma arrancada o Reinaldo, o árbitro vai dar cartão em Vladimir. Me ajude aí, Batista, tá mais... Castan. Castan. Não, o Castan. Castan já tem, não é o Castan não. É o que 99. tá bem à frente, é o 99. Zé Roberto. Obrigado, Zé Roberto. Amarelado, portanto, jogador do Sport. Domina no campo de defesa, sai lá de trás. O time do Guarani tá perdendo o jogo. Lançamento de Léo Santos para Paraíso. Partiu na velocidade, pé direito, bateu, vai embora. Pra fora pela linha de fundo, que bela arrancada. Desceu o Paraíso no corredor central, entrou na área e soltou a perna. Uma pena, a bola subiu um pouco, passou lambendo o travessão e foi embora. Que perigo! Por muito pouco, o Guarani não empata o jogo, Vladimir Catarino. Uma pancada do Lucas, né? Tava 2 passos do Paraíso, mas a bola foi milhas e milhas distante. Perdeu a chance de empatar. Música boa, hein? Ótima, excelente. Engraçadinho, né? Não, mas a música é boa. Tá engraçadinho, né? Depois que a voz voltou, né? Não, mas engraçadinho é bom, hein? É bom. Quem não é engraçadinho... Alguma vez você já foi engraçadinho na hora H, hein, Tigrão? Tentei, mas fiquei totalmente sem graça. Passe errado no Anderson Leite, vem pra bola, domina, Diguinho pela esquerda, partiu na entrada da área, rola atrás, vai chamando Riquelme, pé canhoto, bateu, pegou, largou, Vladimir, que chute! Da entrada da área pelo lado esquerdo, Riquelme veio quente, Vladimir
não conseguiu segurar. Boa defesa de Vladimir Catarino. O Fábio Matheus foi quem bateu, viu, Batista? Uma pancada do Fábio Matheus. O Vladimir fez a defesa em 2 tempos. Para sorte dele, não tinha ninguém do Sport no rebote. Vem pra bola, Riquelme domina pela esquerda, faz o passe, bola rasteirinha. Vem pra bola dominando pela esquerda, Dieguinho. Ele retrai, vem pra bola, dominou Fábio Matheus, recua. Time do Sport quer o segundo de qualquer jeito, 41. Mas de qualquer maneira, ele acaba se expondo também. Hora aberta lá pela direita, chega o time do Guarani para afastar. Placar de 1-0, o Sport está vencendo o jogo. Barleta domina, partiu, deu um tapa na bola na entrada da área. Chegou lá atrás para afastar o time do Guarani, a bola volta. Trabalha, vem Dieguinho, pé direito, bateu em cima do paredão alviverde, reboteada. A bola sobrou pela direita, vem Fabrício Domingues, caiu, reclamou, o árbitro não marcou e vem Jefferson para afastar. Tentou o lançamento para o Paraíso, mas erra a bola e sobra com o time do Sport. Aroma das ervas, linha completa de especiarias, tempero harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e um máximo de sabor em suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Gleger Zorzin, conceito e definição. Grau de dificuldade, chute do Riquelme e a defesa de Vladimir em Gleger. Foi meio que no susto ali, né, Batista? Ele acabou rebatendo novamente, né? Grau de dificuldade 7,81. Zé Roberto veio, passe de calcanhar para Riquelme, pé canhoto, cruzou na área, veio de trás, pé direito, uma bomba, Luciano, parou no paredão do Guarani, a bola volta reboteada, Riquelme pela esquerda, retrai, chama do Zé Roberto, articula, vem para dentro do círculo central, vem Felipe para dominar dali para Castan, time do Sport aluga o campo de ataque, faz ocupação militar, vem pra bola, Felipe domina, soltando pela direita, se mete no campo de ataque, 43, passe errado, vai pra fora, pela linha de fundo, em tiro de meta para o Guarani, sai jogando. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Placar de 1-0, o time do Sport tem a posse de bola. Domina, vai avançando no campo de ataque, passe errado, mas sobra, dá certo para Dieguinho, dali para Zé Roberto. Partiu pela lateral da grande área, vai pro fundo, chega lá atrás, Lucas Adel. Afasta pro time do Guarani, a bola volta com o Riquelme. Ele domina pela meia esquerda, soltando na frente para Fabrício Matheus, para Dieguinho. Limpou, carregou, entrou na área, tentou cutucar, não conseguiu. Chega Adel para afastar, 1-0. O time do Sport está vencendo o jogo. Placar de 1-0, gol do Zé Roberto. Zé Roberto, artilheiro, banco de reservas, mas sempre entra, deixa o dele, né? Como foi na última rodada no empate contra o Botafogo. Domina pela direita, vem Luciano, gira em cima do próprio eixo e recua para Felipe. Meia dúzia. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira os nossos planos. 6 minutos no additional time. Guarani tem 6 minutos para tentar empatar o jogo. Se conseguir 2 gols, virar a partida. Agora é falta. Vem Matheus para cobrar. Cobra Fábio Matheus. Domina pela esquerda no campo de ataque. Vem Dieguinho. Arrega, gira, toca por dentro, vem outra vez, tentando a passagem, o time do Sport inteiramente lá no campo de ataque, construindo as jogadas. Luciano, domina, rola, toca atrás para Felipe, 45. Tempo vai passando, lançamento pela meia direita para Barleta, rolou para Gustavo Coutinho, ele tentou bater ou fazer o passe, não entendi direito o que tentou fazer. E vai embora.
Pra fora pela linha lateral, é cobrança de arremesso, é pro time do Sport. 46, além do tempo regulamentar. Arremesso lateral, o time do Sport vai cobrar. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. O torcedor não tem trabalho de ficar procurando as matérias, é tudo fácil e rápido de localizar. Acompanhe o portal CP também nas redes sociais. Bola pra fora, lançamento errado no Guarani. Placar de 1-0. Time do Sport agora não tem pressa para sair jogando. Guarani realmente batido, acabrunhado, entregue na partida. Vai ganhando o time do Sport. Mais uma derrota em casa pela Série B do Campeonato Brasileiro. Vai para dominar Zé Roberto, artilheiro da noite até aqui. Ele perdeu a bola, já rouba, partiu Léo Santos, dominou no bico direito da grande área. Parou, girou, ninguém encosta para auxiliar, fica isolado na ponta. Tentou se arrumar, não conseguiu, perdeu. Vai na linha de fundo, tenta tomar pela direita, conseguiu Reinaldo. Para Léo Santos, cruzou para trás, vai pro solo, opa! Pede pênalti. O árbitro não marca num primeiro momento. Jogador do Guarani está caído, o árbitro manda seguir, mas tem VAR, Vladimir Catarino. O árbitro no campo não marcou, deixou seguir, né? Lógico que agora o VAR vai verificar, enquanto isso o Zé Roberto também ficou caído no começo da jogada, por isso jogo parado, Batista. Procurando design, conectividade, desempenho é liberdade. Encontre seu Volks na Germânica Volkswagen. Vá até a Germânica mais próxima e conquiste o seu 0 km. Para você, Gleger, foi pênalti nesse lance aí ou não? Batista, para mim acho que não foi nada. Foi um contato ali de jogo, para mim não houve pênalti. E para você, Tigrão, achou que foi pênalti lá dentro da área? Pênalti para o Guarani ou não, Tigrão? Não. O jogador do Guarani, quando percebe que já deu o toque mais comprido, ele retarda a passada e deixa a perna para trás e ele provoca o contato. Para mim não houve nada. Foi cavado. Acho que não vai, o juiz não vai, nesse momento, nem atender. Acho que nem o VAR vai chamar. De qualquer forma, fica a expectativa, não. Mandou jogar, não houve nada. Maguielson Lima Barbosa do Distrito Federal, então, não marca nada, deixa o jogo seguir. A informação na Bandeirantes de Zaidu. Olha, acabou no Allianz Parque, hein? Acabou Palmeiras 2, Bahia 0, gols de Estevão e Rony. Em breve, o Iga Atacado vai inaugurar uma nova loja em Campinas, no bairro Bela Aliança, ao lado da John Boy do Lope. Está contratando. Olha o contra-ataque, Dieguinho dominou, pé direito, bateu fraco. Vladimir pega e não solta. São mais de 250 vagas para a nova loja do Iga Atacado. E vem Paraíso, dominou, entrou na área, cruzamento para ele, passa, lambendo a testa do Paraíso. E a bola vai embora para fora, para a linha lateral. Impressionante. Por pouco, por muito pouco, Lucas Paraíso não marca o gol de empate de cabeça em Vladimir Catarino. É que o cruzamento foi muito forte, né, Batista? E não dava. O Lucas Paraíso não tem tanta estatura assim. E ainda a bola muito forte, não conseguiu alcançar. Mas foi uma grande chance do Bugre. Grande chance é Reinaldo, né? O camisa número 20 do Guarani. Cruzou muito forte. E estava impedido também, viu, Batista? Se sai o gol, seria anulado. Placar de 1-0, o time do Sport, 50 minutos e 30 neste momento. O Sport vai vencendo o jogo. Riquelme domina, faz o passe pela esquerda. Aliás, o Reinaldo também, né, que pediu o pênalti naquele lance lá atrás. Comentaristas disseram que não houve o pênalti, o árbitro também não achou pênalti. Domina o Felipe, ultrapassa a linha na metade do campo, vem rompendo pela meia direita o time do Sport, 1-0. Vai apitar, apita o árbitro. Maguielson Lima Barbosa.
Guarani amarga mais uma derrota no Campeonato Brasileiro. Se afunda no lamaçal da zona de rebaixamento. Hoje era o dia que poderia marcar a reação do Guarani no campeonato, mas infelizmente não consegue. Sai completamente derrotado. Vai ter que reunir os cacos para seguir na competição até a janela de abertura. Será no dia 10. Dia 10, abertura da janela Guarani. Ao que tudo indica, vai contratar, já contratou 5 e contratará mais 3. Portanto, serão 8 jogadores contratados. Essa é a grande esperança do time do Guarani reagir dentro da competição. Mas ainda tem que se arrastar, levar esse corpo praticamente inerte até a margem do dia 10 de julho. Como será? Vladimir Catarino ouvindo aí os jogadores do Guarani. Tentando ouvir, né? O Anderson Leite vai parar por aqui, o único jogador a parar. Vamos ouvir as palavras do Anderson Leite sobre essa derrota do Guarani 1-0 para o Sport. Cara, infelizmente, o torcedor tem razão, né, velho? Nós estamos no último colocado no campeonato. Montamos uma estratégia para vencer o jogo hoje. Sabemos os detalhes. E mais uma vez nós perdemos um jogador cedo na partida, importante, um adversário difícil, onde complicou a nossa estratégia de jogo. Infelizmente tentamos segurar o jogo ali, mas eles acharam uma bola ali, um erro nosso, e saíram com a vitória. Só nesse momento é pedir desculpa pro torcedor, tem razão de criticar, só que nós temos que levantar a cabeça, trabalhar, tem campeonato, a gente tem condição de sair da situação e vamos trabalhar para isso. Anderson, por que o fator casa não está sendo determinante para o Guarani? São 8 jogos do Brinco de Ouro e 4 derrotas. O que acontece que o Guarani não consegue, mesmo com o apoio do seu torcedor, as vitórias na competição? Cara, a gente sabe da importância de vencer o jogo em casa, numa Série B, né? É muito importante isso. E infelizmente a gente está vindo com esse peso, porque a gente está tentando propor o jogo e às vezes pecando um pouco nos espaços concedidos para o adversário. Mas nós temos que reverter isso, cara. Como eu falei, nós temos que continuar trabalhando. Com a chegada do Pintar, a gente está trabalhando mais forte ainda para tentar reagir e sair da situação. É isso. Esse é o Anderson Leite. O Jefferson também vai falar por aqui. Não está adiantando, não está ajudando o Guarani nessa Série B. Acho que a gente veio numa situação muito ruim, muito difícil. A gente já está na zona. Então acho que ainda mais perdendo o jogador, fica mais difícil, que a gente fica com a linha baixa. Mas a gente está de parabéns, a gente conseguiu suportar bem. Deu um vacilo ali, a gente tomou o gol, mas tivemos chance de empatar e virar. Então a gente, quando tiver essas chances, a gente tem que matar o jogo. Como dizer para o torcedor dentro do vestiário? A gente está junto, está unido. Independente da torcida, a gente está sempre junto, então a gente tem que continuar junto. O que dizer para o torcedor, Jefferson? O torcedor que está criticando, apoiou durante os 90 minutos, que agora, claro, está reclamando bastante. Acho que ele faz parte, a cobrança faz parte. Eu sei que a gente está numa situação difícil, a gente entende também, mas a gente vai trabalhar firme para sair da situação. Legal, obrigado, Jefferson. Último jogador a deixar o gramado, viu, Batista? Anderson Leite e Jefferson passaram aqui para falar com a imprensa depois desta derrota, Bugrino. Legal, tá aí o trabalho do Vladimir Catarino e uma atitude bacana aqui da torcida gritando vamos, 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 Bugre. A situação é delicadíssima, mas enquanto há vida há esperança. Não é fácil. Vai exigir aí do Guarani uma coragem que ele não mostrou até agora na competição. Assim como forte determinação para sair lá de dentro do lamaçal. Não é fácil enfrentar esses grandes obstáculos que naturalmente vão surgir, porque time arrebentado emocionalmente. Na última colocação, a 10 pontos do time que abre o primeiro time fora, melhor dizendo, do Z4 do Campeonato Brasileiro. Então é só coisa negativa que assola esse time do Guarani. Mas nenhuma tempestade dura eternamente. É claro que o Guarani necessita desses jogadores que vão chegar. Esses que estão aí
já mostraram que não tem competência, não tem qualidade para tirar o time do Guarani dessa enrascada terrível que se meteu. Alguns até têm possibilidade, mas vai ter que trocar indiscutivelmente o Guarani mais de meio time para poder reverter essa situação dentro do Campeonato Brasileiro. Vai se arrastar até a janela e aí o campeonato vai começar para o Guarani. Vai dar tempo? Só o tempo dirá. Vem na sequência aí, encerramento da grande jornada esportiva e depois a abertura do apito final com o incomparável Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. Jornada Esportiva. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol! O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. E o Sport quebra um tabu de 32 anos que não ganhava do brinco, em 32 anos, a última vitória do Sport em 92, hoje Guarani 0, Sport 1, gol do Zé Roberto a 31 segundo tempo, Zé Roberto com 2 passagens pela ponte. Público, 4.286, 4.286 e a renda 41.370. Já começa com o Tigrão. Pergunto para Vladimir Catarino, já deve estar na coletiva, não sei se o Vladimir me ouve, para algum destaque do gramado. Torcida ainda, né, não totalmente saiu do brinco. Então é o seguinte, gente, ó, Guarani, 20º com 6 pontos. O Ituano tem 11 agora, é o penúltimo. O Ituano hoje ganhou 3-2 do Botafogo. O Brusque é o 18º com 13 e empatou com a Ponte 0-0 em casa na sexta-feira. O CRB é o 17º com 13. O CRB vai jogar amanhã lá em Mirassol e depois do jogo de amanhã, o CRB vai ficar com 2 jogos a menos. O Amazonas é o primeiro fora da zona com 16, mas vai jogar amanhã em casa com o Vila Nova. O Paysandu é o 15º com 17. Paysandu empatou hoje de manhã lá em Curitiba, 1-1. E eu paro por aqui. A diferença do Guarani com 6, nesse momento, para o primeiro fora da zona Amazonas, 16, diferença de 10 pontos. O Sport entra no G4, é o terceiro com 23, porém, o Avaí joga amanhã, tá?
e também joga amanhã o Vila Nova. Se o Vila Nova vencer, se o Avaí também vencer, o Sport sai do G4. Liderança para o Santos com 25, o América 25, o Sport 23, o Avaí tem 23, a Ponte é 13ª com 17. Vamos lá, Tigrão, só para informar aqui, final aqui no Brasileirão, acabou, Inter 1, Vasco 2, vitória do Carpini 2, Criciúma 1, acabou Palmeiras 2, Bahia 0, Palmeiras é vice-líder, o Flamengo lidera. Acabou lá em Goiânia, Atlético de Goiás 1, Atlético do Paraná 2 e 20h30 começa Botafogo e Atlético Mineiro no Engenhão. Bom, 1-0 para o Sport, primeiro tempo sem grandes momentos, dizendo que o Ian Henrique, atenção, Ian Henrique do Guarani expulso aos 32 do primeiro tempo. Guarani com 1 a menos e dos 30 do primeiro tempo. Ian Henrique é lateral direito, vai fazer de 19 anos esse menino. Em novembro, foi expulso. Bom, segundo tempo, Ayrton chuta na trave, mas segundo o Tigrão, se o VAR pegasse, se entrasse, provavelmente seria anulado, estava impedido. A 31, Zé Roberto, 1-0 para o Sport. A 39, Lucas Paraíso, arranca, passa muito bem, dribla e dá um chutaço, passa por cima da trave. Aos 41, boa defesa o Vladimir. E aos 49, Reinaldo é lançado, mas cruzou com muita violência para o Paraíso. Mas segundo o Tigrão, se entrasse, se fosse gol, o Reinaldo estaria impedido. Oi, Tigrão, como é que isso vai com você, hein? Guarani 0, Sport 1. Edu, um jogo horroroso. Jogo para 0-0, né? Eu estava olhando aqui detalhadamente o gol do Sport, quando o Lucas Lima toca a bola pelo lado esquerdo, ela é cruzada, 2 jogadores do Sport furam, 2. E nas furadas deles, a zaga do Guarani ficou atordoada. E aí a bola se oferece para o Zé Roberto, que dá uma chapinha, né? Um toquinho, e tira a bola da vigilância do Vladimir e faz 1-0. Isso foi a 31 do segundo tempo. Agora, a verdade do jogo é a seguinte: o Sport não mereceu ganhar o jogo e o Guarani também não mereceu ganhar o jogo, mas não mereceu perder. Um jogo típico para 0-0, qualidade técnica baixíssima, 2 times lentos, e eu não consigo conviver pacificamente e não consigo aceitar numa boa esse conformismo do Guarani com a tragédia, né? Porque se nós fizermos uma conta aí, companheiro, Guarani tem mais 5 jogos no primeiro turno e tem mais 19 jogos no segundo turno. São 24 jogos. Ele precisará fazer aí algo em torno de 38, 39 pontos. Então tem que ser uma reação nunca vista, praticamente nunca vista no Campeonato Brasileiro, nem na A, nem na B, na era dos pontos corridos. Matematicamente é possível, as contratações são todas elas questionáveis, os jogadores dispensados são jogadores experientes, mas me parece que o Guarani está pensando também em folha de pagamento, Chay, Diogo Matheus, Camacho, entre outros aí, que vão compor essa van que vai deixar o Guarani agora na janela. E eu não consigo ver no Guarani poder de reação. Então nós vimos, pelo menos no primeiro tempo, domingo passado, nesse mesmo horário, um time vibrante, nós vimos um time correndo, vertical, indo para cima, procurando o resultado o tempo todo, e acabou saindo à frente da Ponte e depois cedeu o empate. E eu tive a oportunidade de dizer isso no domingo passado. Olha, eu quero ver o Guarani com essa vibração, não só quando tem prêmio extra, não só quando o Botafogo faz 1-0 aqui no Atlético Mineiro, no Engenhão, não só quando a repercussão do jogo é maior, não só quando o público é maior, não só quando a torcida vibra mais. Não, o Guarani teria que ter aquela postura, né? E mostrou no derby, em todos os jogos, dali para frente. Hoje é o primeiro depois do derby. Time lento, né? Time que tenta, vai, toca, mas
time frio, um time lateralizado. O gol foi do Luiz Henrique, número 7 do Botafogo. Time que toca lateralmente, que não tem poder de penetração. Eu quero dizer o seguinte, que eu fiz aqui uma intervenção e critiquei de uma maneira um pouco mais contundente o time do Guarani, que se conforma com a tragédia. Ele estava com 11 jogadores em campo. Foi antes da expulsão do Ian Henrique. Antes, né? E o time já era um time que ficava vendo o Sport tocar, ele, Guarani, pegava. Então, um jogo horroroso, ridículo, tecnicamente abaixo da crítica, onde nem o Sport merecia ganhar, num lance pontual isolado fez o gol, mas onde o Guarani também não merecia a melhor sorte. Lamentavelmente, um time apático e que se conforma com a situação absolutamente dramática dentro do campeonato. Muito bem, esse gol do Botafogo aí, Tigrão me ajudando aqui. Então é o seguinte, o Flamengo tem 31, o Palmeiras venceu hoje 2-0 o Bahia, tem 30. O Botafogo com esse gol também chega a 30 pontos, mas o Palmeiras ganha aí no critério, no saldo, né? Vamos lá, 1-0 pro Sport no brinco público, 4.286 e a renda 41 mil, 32 anos depois, o Sport ganha do Guarani aqui em Campinas. Oi, Zorzinho! A situação é realmente muito complicada, né? Muito complicado. O Tigrão trouxe aí os números com muita contundência e realmente é verdade, né? O Guarani está numa situação... Eu não me lembro. O ano passado a gente juntos aqui analisava a Série B, né? E o primeiro rebaixado da Série B foi o ABC de Natal, né? E eu me lembro uma competição ruim, mas se eu não me engano, nessa rodada o ABC tinha mais pontos do que o Guarani. Depois eu quero dar uma levantada aqui, mas realmente assim, e aí jogando em casa, com vários problemas, e aí atrai problema não só técnico, né? Porque a equipe do Guarani a gente sabe que é limitada, mas aí tem a questão emocional também. E hoje deu para ver, né? Os jogadores, na fisionomia dos atletas, a gente percebe aquela pressão, né? A gente percebe que o peso, né, dessa competição, desse campeonato ruim, dá para ver que é muito complicado. É muito difícil e complicado para o Guarani. Agora, a gente percebe o Guarani, no momento que está com 1 a menos também, pressionando a equipe do Sport, tentando chegar, Não dá para dizer aqui que o Guarani não correu. Não dá para dizer aqui que o Guarani teve corpo mole na partida. Não dá para dizer isso. Correu, lutou, tentou, mas o nível técnico é muito baixo. A expectativa é de que essas contratações, que eu concordo com o Tigrão, são questionáveis, elas possam resolver essa situação. Agora, não dá para ter um prognóstico, digamos assim, positivo. Não dá. Realmente não dá. A situação é ruim, né? A pressão é muito forte, é muito grande, e o Guarani não consegue sair do lugar, né? Parece que se atolou ali num lamaçal e não sai, não consegue. Jogo em casa, jogo fora, é sempre a mesma coisa, é sempre o mesmo comentário, é sempre a gente aqui dizendo toda vez a mesma coisa. A limitação técnica é muito alta, né? Tem aí 1 ou 2 jogadores hoje, principalmente, que teve um destaque um pouco melhor. A evolução, ela é preciso, né? Mas a gente percebe que jogou bem contra a Ponte no último jogo, teve bons momentos na partida. E aí jogou bem contra o Sport, também teve bons momentos. O grande problema é que o Guarani não consegue manter uma regularidade dentro do jogo. Esse que é o grande problema. Ele não consegue, por exemplo, hoje nessa partida, segurar um resultado. Mas houve ali um erro, né? Um erro do atacante do Sport que acabou dando certo, né? Confundindo, assim, digamos assim, o sistema defensivo, sobrou ali para o Zé Roberto, ele pôs na rede. Mas isso não dá mais para acontecer. Até quando o Guarani vai ter que ficar contando com isso? Não dá. Esse é o grande problema. Eu dizia isso lá atrás. O Guarani vai esperar a janela. Mas a janela, quando abrir a janela, nós vamos contratar. Não vai dar tempo. Não dá tempo. É muito competitivo. Olha, é só pegar a parte de cima da tabela e dar uma olhada. Se eu não me engano, Edu, acho que até o 10º colocado está encostadinho lá no G4.
está encostadinho, então esse que é o grande problema. E aí a distância do primeiro fora da zona de rebaixamento já vai se aumentando, já vai aumentando. Olha o Paysandu aí que estava frequentando a zona de rebaixamento também, olha lá onde que ele já está. 15º, né? Olha... Com 17. Hein? 17. 15º com 17. Então já está subindo, já está lá em cima, né? O CRB tem um jogo a menos, provavelmente vai se recuperar e a situação ainda vai se complicando jogo a jogo. Então é muito preocupante a situação do Guarani e a análise do jogo hoje, dá para dizer que foi um jogo ruim, de muita lentidão, de ambos os lados e infelizmente o Guarani não consegue a vitória para tentar pelo menos um empate, que para mim também seria um resultado ok, o Guarani não consegue e amarga aí mais uma derrota jogando em casa na competição. Olha, o Guarani agora tem o Novo Horizonte lá, Novo Horizonte lá sábado que vem, dia 13, né? Depois o Guarani recebe o Goiás, depois o Guarani vai lá para Manaus enfrentar o Amazonas, depois recebe o Brusque e a última do primeiro turno, dia 6 de agosto, joga com o Ceará no Castelão. Vamos para o craque do jogo aqui, Guarani 0, Sport 1, gol do Zé Roberto a 31 do segundo tempo, público 4.286. O craque do jogo. Muito bem, começamos com o amigo Batista, hein, que narrou aqui 1-0 Sport, deixa eu ver se por convicção ou por exclusão. Oi, Batistão, o craque do jogo. Edu, por convicção, né? Vladimir tem salvado o time do Guarani em algumas oportunidades. Hoje ele fez aí pelo menos 3 defesas importantes. E claro, evidentemente que não é legal quando o goleiro é eleito o craque do jogo, o melhor do jogo, né? Significa que a defesa não anda bem. Aliás, a defesa do Guarani é o que o Guarani tem de pior no campeonato. O ataque é ruim também, mas a defesa é defesa peneira, é queijo suíço, é um negócio horroroso. Não consigo entender como é que o Guarani conseguiu arrumar essa defesa. E muda jogador, muda dupla de zaga e cada vez pior. Aí, de vez em quando, aparece um mais ou menos, né? O caso do Bacelar, pronto, machucado, não pode jogar. Aí a bola bate na trave, corre em cima da linha e entra. O pão do Guarani cai com a manteiga sempre para baixo. Não sei o que é que está acontecendo. É um negócio impressionante, a impressão de que enterraram a cabeça de burro em algum lugar aqui nas dependências aqui do estádio Brinco de Ouro. Só pode ser, ué. A sorte não ajuda. O Guarani não joga. O time não consegue desenvolver. E quando ele consegue alguma coisa, aí a sorte também não ajuda. Acontece isso. Quando a coisa está boa, quando está funcionando, está fluindo, a bola bate no pé da trave e entra. A bola do Guarani bateu no pé da trave, correu em cima da risca e não entrou. Então, para mim, sem mais delongas, né, Edu? Até porque o jogo não merece também. Para mim, Vladimir, o craque do jogo, o conceito dele é bom, Edu. Rapidamente, aproveitar você aqui. Olha, o Douglas Bacelar, você me ajuda aqui. O Douglas Bacelar, zagueiro, não jogou que estava lesionado, tá lesionado. O Luan Dias Meia não jogou porque está suspenso. João Vitor foi expulso no derby, suspenso. E foram colocados à disposição o Camacho, volante, o Diogo Matheus, depois de 4 anos, à disposição. Pedro Henrique é zagueiro, se não me engano, também está fora dos planos. O Chay faz tempo que está fora dos planos, deve ir, não sei, acho que para o CRB, se não me engano. O Ryan foi para o Londrina, já que você está falando em zagueiro, né? E tem aqueles que os Guarani têm contratado, a janela abre dia 10, 10, né? Isso. Então, hoje é dia 7, então a partir de quarta-feira, na quinta, registra o jogo do Guarani é sábado, então, dia 13, o Guarani poderá utilizar os jogadores que estão chegando, certo, Batistão? E tem também a questão do menino hoje, né? O Pintado colocou o Ian Henrique, que é bom jogador, tem qualidade, e aí a 32 do primeiro tempo o Guarani fica com 10, e ele estava jogando bem. Então tem essa também, a hora que
Isso sem contar a contusão do Arthur, né? Que se machucou. Também tem a questão de salário aí. Aliás, Heitor, né? Não Arthur. O Heitor, que se machucou, está contundido. Caso do Diogo Matheus, que também, em questão salarial, também vai deixar o time do Guarani na janela. Vem o menino. Menino, promessa. Tinha grande possibilidade hoje, né, de se firmar aí na lateral direita. O Guarani contratou aí o Pacheco. Pacheco, 34 anos. Então, se o menino tivesse desenvolvendo um bom futebol, de repente poderia até colocar o Pacheco no banco. Aí o que acontece? Uma fatalidade, dá uma entrada forte, expulso. Próximo jogo, provavelmente, se estiver inscrito no bid tudo direitinho, vai ter que jogar com quem? Vai ter que jogar com o Pacheco, que está chegando, não tem outro. Edu, foi um prazer inenarrável, independentemente do resultado. Muito obrigado. Resultado péssimo, mas o prazer é sempre inenarrável estar com você, que é o incomparável. Abraço, sua. Edu. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado, bondade sua. Vladimir, eu voto do Batista, viu? Vamos lá, o Vladimir Catarino, já você na Coritiba, o craque. Fala, Edu, ouvintes deste apito final, olha... na minha avaliação, o Guarani não fez uma partida ruim, né? Não fez uma partida ruim. Claro que foi prejudicado pela expulsão justa do Ian Henrique e acabou sucumbindo frente a um time que não apresentou muito mais do que o Guarani, não, mas marcou o gol e por isso saiu com a vitória. Mas eu vou votar, Edu, no zagueiro Pedro Manuel como craque do jogo. Ele entrou numa fria, lógico, né? Teve que entrar após a expulsão do Ian Henrique. E acabou dando conta do recado ali, né? Todas as vezes que foi acionado, ele acabou correspondendo, e até como um incentivo ao garoto, meu voto é no Pedro Manuel. Edu. Ok, Vladimir Catarino, me perdoe os demais comentaristas aí, vocês vão votar, mas sem querer influenciar, hein? Pedro Manuel, tava de olho, foi bem, rapaz, fez uns cortes importantes, foi estreia dele no profissional, tá aqui a ficha dele é do Sub-20, né? Onde fez 11 jogos, ele não tem aqui onde nasceu, ele tem 18 anos. Vai fazer em agosto 19, 12 de agosto ele faz 19 anos, né? Pedro Manuel do Patrocínio Cruz da Silva. É a ficha dele aqui. Muito bem, oi Tigrão, o craque do jogo. Também vou votar no Pedro Manuel porque entrou numa gelada e fechou bem a linha ali. Claro que eu não teria feito essa alteração, mas nós não podemos analisar se a alteração foi boa ou ruim, do ponto de vista da estratégia. Aqui está sendo analisado individualmente a atuação dos jogadores. E o Pedro Manuel entrou e não errou. Esteve bem no jogo, leva o meu voto, o craque do jogo. Olha, o Ian Henrique foi expulso aos 32 do primeiro tempo e esse Pedro Manuel entrou a 35 do primeiro tempo e aí saiu Bruno Oliveira meia, né, para recompor aí a zaga. E a lateral. Oi, Zorzinho, craque. Edu, se você me permite, né? Todo mundo sabe a minha história com o Guarani, né? Todo o carinho que tem, toda a gratidão que eu tenho com esse clube. E eu queria dizer o seguinte, em respeito à torcida, ao torcedor do Bugrina, ao torcedor do Guarani, hoje eu não vou votar em ninguém. Pode, né, Edu? Pode, sem dúvida nenhuma, perfeitamente. Tá certo. Então, assim... em respeito ao torcedor bugrino, eu não vou votar em ninguém, Edu. Olha, o Pedro Manuel, então, com o voto do Tigrão, do Catarino, né, eleito o melhor do Guarani, o Vladimir, o voto do Batista. Pessoal, é o seguinte, na Série B, hoje pela manhã, Coritiba 1, Paysandu 1, Ituano 3, Botafogo 2, foi hoje à tarde, aqui Guarani 0, Sport 1. Amanhã tem Avaí, Novo Horizontino, Amazonas e Vila Nova, Mirassol e CRB. No Brasileirão, tivemos hoje Juventude 3, Grêmio 0, Fortaleza 1, Fluminense 0, Fluminense em último lugar, hein? Só uma vitória, Cruzeiro 3, Corinthians 0, Corinthians zona de rebaixamento também. Os jogos da tarde, Internacional 1, Vasco 2, começo da noite, né? Jogos da começo da noite, depois de 70 dias o Inter jogou em casa, lá no Barradão, vitória do Carpini 2, Criciúma 1, no Allianz Parque, Palmeiras 2, Bahia 0, lá em Goiânia, Atlético Goianiense 1, Atlético Paranaense 2. E foi a estreia do Wagner Mancini como técnico do Atlético Goianiense. E 20h30, Botafogo e Atlético Mineiro já tá jogando, tá 1-0 para o Botafogo. O Tigrão me ajudando aqui, tá 1-0.
1-0 Botafogo do Luiz Henrique. Vamos para Coritiba, 20:58, Coritiba do Pintado, 1-0 para o Sport no Brinco de Ouro. Situação terrível do Guarani. Pois não? Sala de imprensa? Peso, sim. Pois não. Não é positivo, né, a gente avaliar individualmente, principalmente o jovem. A gente avaliar uma performance por um lance, a gente vai acabar sendo injusto, principalmente com o jovem que é ativo do clube, que é formado no clube, que vinha fazendo um bom jogo até então. Dentro do que a gente tinha planejado no jogo, a gente estava conseguindo, né, construir, jogar contra uma grande equipe. O Sport é uma equipe que está montada, né, para o acesso, uma equipe muito forte. É que essas duas expulsões realmente pesam muito para a gente, né? A gente já tem uma dificuldade, a gente está construindo, a gente está buscando, né, algumas soluções, e acredito que a equipe tem performado, não com o que a gente gostaria, que é a vitória, é claro, mas o volume do jogo, né? Se a gente for avaliar friamente, eu não sei quantas bolas assim chegaram no nosso gol, né, pro Vladimir fazer um milagre, ou fazer assim, mesmo com um jogador a menos. Acredito que nós tivemos 2, 3 chances ali que, com um pouco mais de equilíbrio, a gente poderia ter terminado bem. A bola na trave do Ayrton de novo. Mas com um jogador a menos fica muito difícil, principalmente contra uma grande equipe que é o Sport, né? A gente lamenta muito, mas não acaba o campeonato aqui. Por mais que a gente esteja incomodado, por mais que as rodadas estejam passando, tudo que a gente falar, eu preciso ser realista, né? E a real é que o campeonato não acabou ainda. A gente tem ainda o caminho para lutar. Claro que a gente vai sangrar, a gente vai sofrer, mas mesmo que a gente queira, por qualquer avaliação que a gente faça, o campeonato não acabou. E a gente não vai deixar de lutar. O Guarani nunca vai se entregar, né? A gente vai continuar lutando aí para buscar essas vitórias. Pintado, boa noite. Matheus Aburad, Rádio Central Campinas. A gente sabe do momento complicado do Guarani, a 10ª derrota em 14 rodadas na competição. Mas eu queria te perguntar em relação às contratações. O Guarani já anunciou 3 jogadores e outros jogadores já estão até no Brinco de Ouro treinando com você e ainda não foram anunciados. Expectativa do próprio torcedor para saber se vai ter alguma mudança na equipe. Queria te perguntar em relação até a próxima rodada. Os jogadores já estarão à disposição no seu plantel, no elenco do Guarani. Daniel dos Anjos, Gabriel Bispo e o René Santos já são os 3 anunciados. Queria saber se você pretende já utilizar estes jogadores na partida contra o Novo Horizontino na próxima rodada. É importante a gente falar sobre isso porque parece que nem tudo, né, a gente tá fazendo aqui dentro, mas ao contrário, né, a diretoria está fazendo o máximo de esforço, vou repetir. E se tem uma coisa que eu não sou, eu nunca fui, nunca vou ser, puxa-saco, eu não preciso fazer isso. Mas eu vejo o esforço de todos aqui dentro para buscar esses reforços. Quando você fala de buscar solução, porque a gente não precisa de jogador, a gente precisa de solução, né? É muito difícil nesse momento você oferecer para um jogador de um alto nível, de bom nível, que a diretoria está buscando, que está lutando, está tentando fazer. O próprio Toninho está 24 horas por dia aí buscando essas soluções. É muito difícil você convencer a vir, principalmente pela situação que a gente está, né? Como é que você fala para o cara, vem trabalhar no Guarani hoje? Ele é um bom atleta, um bom profissional, pode sim ajudar, pode ser a solução, mas ele vai ter outras ofertas. E aí você tem que ir para a parte financeira. Não tem nessa quantidade de atletas que a gente acha que a gente sabe que poderiam ser solução, né? A gente está trazendo jogadores que estão sendo avaliados, não são jogadores que eu gosto, que eu conheço, ou de tal empresário, ou de amigo. Não existe isso. Existe uma avaliação muito criteriosa para trazer os atletas. É importante, claro, a gente conhecer, e eu conheço bem o mercado. Eu sei que esses atletas podem ajudar bastante os que estão chegando e os que vão chegar, né? São avaliações que a gente tem feito. Acertar 100% é impossível, ninguém faz isso, mas não tenha dúvida que vai ser uma equipe diferente. Já para o próximo jogo é uma equipe diferente, a gente já era essa a ideia, né? continuar
dando força para os que estão lutando, para os que estão tentando. A gente viu hoje com um jogador a menos, né? A gente lutou, nós tentamos, a equipe foi buscar, foi tentar o resultado. Então, a gente não pode menosprezar ou desprezar esses profissionais que estão aqui, mas essa mudança é urgente, ela já vai começar no próximo jogo. Pintado, boa noite, Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. Claro que a grande expectativa do torcedor está para esta janela de transferências para os jogadores que vão chegar. Mas não é garantia que eles vão fazer o time melhorar o rendimento. A expectativa é que isso aconteça. Você classifica a situação do Guarani nesse momento, nessa briga contra o rebaixamento, já é preocupante? Você acha que essa possibilidade de reforços pode mudar esse panorama com relação a essa luta contra o rebaixamento? Interessante falar sobre isso que eu falei. Eu sou um cara realista, né? Eu sou um cara de muitos sonhos, mas sou um cara com os pés no chão, sou um cara realista. O que nós temos é o momento, e o momento preocupa, sim, e a gente tem que assumir isso, né? Ninguém tem que estar escondendo, tá contando história, né? Inventando nenhuma história, nenhum sonho. É, sim, um momento preocupante, mas que eu confio bastante. Eu tenho certeza que o que a gente está fazendo, que nós iniciamos, com o que a gente vai construir, a gente vai conseguir uma reação. E a partir disso a gente vai começar a ter condições de uma avaliação menos preocupante, né? E aí eu acho que a gente pode encontrar mais soluções ainda que a gente precisa. Pintado, boa noite. Sou Victor Freitas, do Bugricast. O Guarani teve, nesse primeiro turno, 2 oportunidades de fazer jogos em sequência em casa, né? A primeira você não estava, nessa aqui você estava, né? Fez suas estreias aqui no Brinco de Ouro, nessa nova passagem. E em nenhuma das duas o Guarani conseguiu fazer o que era esperado, né? 6 pontos, ainda mais nessa ocasião de luta contra o rebaixamento. O que você planeja agora para os jogos fora de casa, já que dentro de casa o Guarani não está conseguindo fazer valer esse fator de ser mandante? Nós vamos ter que somar ponto fora de casa e dentro de casa, sem a menor dúvida. Nós vamos ter que conseguir pontos fora de casa também, para a gente encontrar a solução. Então a gente não pode trabalhar pensando só no jogo de fora ou só o jogo em casa. Nós vamos ter que recuperar também fora pontos importantes, que eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Mais do que nunca, olhando o jogo, os 2 jogos com um jogador a menos, né? Com um jogador a menos, acho que no jogo de hoje a gente não merecia, né? Esse resultado não merecia, mas futebol não é merecimento. Capacidade, principalmente no momento que a gente está passando, todo ponto é muito importante. Mas eu repito, a gente não vai deixar de perseguir essa reação, a gente não vai acomodar, a gente não vai ficar com medo de enfrentar a situação. A gente vai sim lutar muito, como a gente fez hoje, mesmo com um jogador a menos, contra uma grande equipe, repito, que vai brigar pelo acesso. A gente vai continuar lutando até as últimas forças da gente aqui. Isso eu garanto. Boa noite, Pintado. Thiago, do portal Tudo Sobre Paulista. No último jogo você falou que o Guarani precisava sonhar em ter 5 vitórias consecutivas aí para pensar em sonhar, né? Contra essa luta do rebaixamento. Hoje a gente teve aí o Guarani, você falou que não iria vender fácil as vitórias do Guarani. O Guarani mostrou mais uma partida, tanto no derby quanto no jogo contra o Sport hoje. É uma equipe aplicada e tal, e foi prejudicada pelas expulsões, tanto no derby quanto no jogo de hoje. Durante o jogo eu analisei aí que as boas jogadas do Guarani eram pelas extremas, com a Ayrton na direita e a esquerda contra o Marlon. E a pergunta é em cima justamente desses 2 atletas, né? Eles saíram no decorrer do jogo. Eu queria entender se foi uma mudança tática ou se eles sentiram durante a partida sentiram na partida. É importante falar sobre isso, essa avaliação fria, né? Tanto a Ayrton como o Caio e o próprio Marlon sentiram assim, um jogador a menos tem que correr muito mais. São jogadores de sprint, são jogadores de alta velocidade. Para nós, ter esses jogadores aqui é muito importante. A gente vê grandes equipes, né, equipes que têm objetivos grandes dentro de uma competição, tendo atletas assim, intensos e rápidos. Sim, era uma estratégia, nós usamos bem isso, mas quando você perde um jogador, você tem que correr muito mais, né, é óbvio. Tanto o Marlon como a Ayrton, o Caio mesmo, chegaram no final ali já desgastados e pediram para sair praticamente, o Caio pediu para sair. O Ayrton também disse que já estava esgotado, então foi por parte física,
mas deram tudo, né? Para mim, é deixar tudo dentro do campo. Nós não temos mais que economizar nada aqui. A gente tem que gastar tudo para a gente conseguir os resultados. Pitado, boa noite. Beto Toledo, do Rádio Planeta Guarani. Eu até queria explorar um pouco mais sobre a parte tática hoje, mas o jogo ficou muito contaminado por conta da expulsão. Nós teve que tomar decisões ali, principalmente compactar as 2 linhas de 4 e tentar sair no contra-ataque. Ficou muito complicado. Mas você tem falado muito a respeito da janela de transferência, das esperanças em cima das janelas de transferência, né? O Guarani já anunciou 3 atletas. Tem mais 2 que a gente sabe que está no Brico de Ouro, mas que não foram anunciados ainda, né? O Pacheco e também o Salustiano. Não precisa confirmar nenhuma contratação, ok? Mas nominalmente, mas nominalmente, Pintado, o que a gente vê é o seguinte: o Guarani tem inclusive, provavelmente vai dispensar alguns atletas, vai fazer uma reformulação grande. Nominalmente, esses atletas que foram anunciados até agora não são atletas que vinham fazendo grandes trabalhos na carreira, são apostas, né? Gabriel Bispo vem como uma aposta, um jogador, inclusive, que encerra o contrato lá e sai muito criticado do Paysandu, o mesmo caso do Salustiano e do Pacheco. Vem 2 jogadores do exterior e que a gente não conhece muito bem ainda. Esse nível de contratação que está chegando é o suficiente de fato para o torcedor do Guarani pode ficar confiante de que esse nível de contratação vai realmente resolver o problema do Guarani com esses atletas, ou você ainda aguarda atletas com mais nome, que venham de fato com um bom momento e que venham de mais partidas sendo disputadas, enfim, que possam de fato resolver o problema e que cheguem para vestir a camisa de verdade, o torcedor ficar mais confiante neles? É como eu disse, né? É difícil você oferecer, né, o que você oferece para um atleta de alto nível, de time de Série A, e o Guarani foi atrás. O Guarani fez ofertas assim muito acima da possibilidade para trazer atletas da Série A, né, para a gente poder trazer. Claro que você não vai trazer um cara titular do Inter de Porto Alegre para vir para o Guarani hoje na situação que a gente está. É impossível isso acontecer. Mas a gente tem tentado esses contatos e a gente está buscando mais de uma opção, né? A gente não pode ficar preso a uma só, porque o mais importante é a gente trazer, oxigenar a equipe, como a gente tem falado. Gabriel Bispo eu conheço muito bem. Ele conseguiu acesso comigo lá no Juventude, foi um jogador muito útil. O próprio Salustiano esteve comigo na Ferroviária. É um jogador que tem um histórico muito positivo, tem características, né? Mais do que o nome, a gente está buscando características de atletas que possam oxigenar e que a gente não tem dentro da equipe. Então não pode ser só trazer por trazer, fazer por fazer, ainda que a gente queira buscar esse nome na Série A, que a gente busque fazer uma oferta muito acima da possibilidade do clube, e vai ser feito, né? O próprio presidente deixou muito claro que o que tiver que ser feito, vai ser feito. Mas é difícil você convencer o atleta, o empresário do atleta, para vir para o Guarani nesse momento. Então o que a gente tem feito é avaliar e dentro do que a gente conhece. Porque você trazer um atleta que hoje você não conhece, você não tem... como é que eu vou te dizer? Que a gente não tem essa intimidade, a gente pode falar assim, o risco é maior ainda. 100% de certeza a gente não tem. Né? Nem com o Messi vindo aqui, você não tem 100% de certeza que o Messi vai dar certo. Né? Porque ele jogou e já jogou. Né? Ronaldinho Gaúcho. Esses caras não tem 100% de certeza com ninguém. O que a gente está construindo nesse momento é uma nova ideia de equipe, uma equipe muito mais intensa, que a gente vê a equipe nos 3 últimos jogos, vamos pensar assim, nos 2 últimos jogos, uma equipe muito mais intensa, muito mais competitiva, exagerando até às vezes, né? Por isso as expulsões que a gente tem conversado, mas são jogadores que vão ajudar bastante, tenho certeza, com o que a gente tem aqui, com um pouco mais de confiança, tenho certeza que é uma equipe que vai evoluir. Boa noite, Pacheco, Vitor Sancho, TV Bandeirantes. Com a expulsão de hoje do Ian Henrique, ele já vai estar suspenso para o próximo jogo contra o Novo Horizontino e não poderá ser contado com ele. Agora que você confirmou o Pacheco, você pode falar para a gente se ele já vai ser utilizado nesse jogo? E também gostaria que você fizesse uma projeção para esse duelo contra o Novo Horizontino. Eu não confirmei nada, não, né? Só falei que os caras estão bem informados, né? Eu sei. E eu sei que aqui vocês trabalham muito bem. É uma avaliação que a gente vai fazer. Nós temos urgência, principalmente em algumas posições. A gente tem urgência. Era para antes de eu chegar, né, a necessidade de alguns reforços em posições específicas. Mas é importante que a gente está buscando as possibilidades. Né? E eu acredito bastante
que a gente vai crescer ainda, a gente vai crescer bastante na competição. E o jogo? A gente nem esfriou ainda, né? E a gente já está pensando nisso, já está programado, a gente sabe exatamente o planejamento, né, para esses jogadores que estão chegando, grande chance de já estarem em campo, já está ajudando, principalmente pela necessidade. Pode ter alguma surpresa aí no meio da semana ainda que a gente consiga já trazer e já colocar em campo, porque não temos tempo para perder, né? O certo seria uma adaptação, algumas coisas, mas não temos tempo para perder. E a gente não vai esperar nada aqui, a gente vai realmente, quem tiver em condições, a gente vai colocar dentro de campo para mudar esse cenário. Ok, coletiva do Pintado, dizendo aí, chamando a atenção da dificuldade do Guarani contratar jogadores ou empresário, né? Que no momento, para negociar fica difícil com o Guarani devido a essa situação aí, tá? Vamos dar uma faturada, já a ficha técnica em nome de Brasitone, que me chama a atenção, olha, público de final de semana, hoje pela manhã, Série B, Curitiba e Paysandu 1-1 lá em Curitiba, 19.300. No Brasileirão ontem, São Paulo 2, Bragantino 0, no Morumbi 46 mil. Tivemos no Maracanã ontem, Flamengo e Cuiabá 1-1, 54.900. Hoje, Cruzeiro 3, Corinthians 0, Mineirão 55 mil. Fortaleza 1, Fluminense 0, 34 mil no Castelão. Ó o público, ó. Beira-Rio, depois de 70 dias, voltou aí a jogar no Beira-Rio, Internacional perdeu. Inter 1, Vasco 2, 33.700. Olha o público do Allianz Parque, Palmeiras 2, Bahia 0, 40.198. Incrível. Continua Botafogo 1, Atlético Mineiro 0 e o Galo teve um jogador expulso, Igor Rabelo, hein? Galo jogando com 10, Luiz Henrique fez Botafogo 1, Atlético Mineiro 0. Brinco de Ouro, 1-0 Sport, gol do Zé Roberto a 31 do segundo tempo, público 4.286. Na sequência vem aí a ficha técnica em nome de Brasitone, depois tem a defesa do jogo e o gabarito 21:15. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Quando falarem que fluido de radiador é tudo igual, não aceite. Exija Paraflu, o fluido que garante proteção imediata do motor do seu veículo, com a máxima tecnologia e segurança. Por isso, na hora de realizar a troca do fluido de radiador, escolha quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Loja do Mecânico, máquinas e ferramentas com qualidade e preços incríveis. Chave de impacto intercambiável Forte G, R$ 349,90. Lavadora de alta pressão VAP, R$ 379,90. Promoções até 13 de julho. Oferta válida até 13 de julho. Confira na Loja do Mecânico em Campinas, na Rua Carolina Florence, 1364. Fone 19 3370 2550. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Procurando um carro com design, conectividade, desempenho e muita liberdade? Na Germânica Volkswagen você encontra tudo isso não apenas em um, mas em diversos carros. Venha para a nossa loja e conquiste o seu Volks dos sonhos. Temos uma grande variedade de veículos, ofertas de novos e seminovos, condições especiais todos os meses e um atendimento personalizado. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Paz no trânsito começa por você.
Volkswagen. Aqui quem fala é Léo Santana. Hoje a minha dica é para quem quer conquistar os seus sonhos. Olha, você precisa de um parceiro de verdade, hein? Por isso eu recomendo fazer um consórcio no Sicredi. Seja para casa, carro, moto ou até viagem ou festa de casamento. O consórcio do Sicredi é um jeito planejado de comprar e ter condições facilitadas. Fale com o gerente do Sicredi. Não é só o consórcio, é contar com o parceiro na hora de conquistar os seus sonhos. Não é só dinheiro, é ter com quem conta. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Vantagens e benefícios exclusivos, sorteios, prêmios, caravanas, promoções e descontos exclusivos na loja oficial. O Censo do Bugre continua. Você que ainda não preencheu, acesse agora censo.bugreid.com.br. Juntos vamos fazer um Guarani cada vez maior. Acesse sociocampeão.com.br. Você merece ter a internet eleita a melhor do estado de São Paulo, 100% fibra ótica e com mais de 1 milhão de clientes satisfeitos. Conheça a Desktop, a internet que apoia o esporte regional e valoriza seus clientes, com planos de 200 mega a 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,90. Ligue 0800 1102, acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas da Desktop espalhadas pelo interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Procurando um carro com design, conectividade, desempenho e muita liberdade? Na Germânica Volkswagen você encontra tudo isso não apenas em um, mas em diversos carros. Venha para a nossa loja e conquiste o seu Volks dos sonhos. Temos uma grande variedade de veículos, ofertas de novos e seminovos, condições especiais todos os meses e um atendimento personalizado. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Sim, Brasitone, a ficha técnica no brinco. Guarani tô com Vladimir no gol, Ian Henrique na lateral direita, Léo Santos, Lucas Adel e Jefferson na lateral esquerda, Lucas Araújo, Matheus Bueno e Bruno Oliveira. E o ataque com Marlon, Caio Dantas e Ayrton. Bugre não teve João Vitor, atacante suspenso, Luan Dias, meia suspenso e Douglas Bacelar, zagueiro, está machucado. O que aconteceu? Aconteceu que a 32 do primeiro tempo, o lateral Ian Henrique do Guarani foi expulso. Esse menino, ele vai fazer 19 anos em novembro, foi o segundo jogo dele no profissional. Aí o que o Pintado fez? 3 minutos depois, ele tirou Bruno Oliveira meia e recompôs a lateral com Pedro Manuel. Pedro Manuel é da base, 35, repito, do primeiro tempo. No intervalo, sai o Lucas Araújo, que já tinha amarelo volante, entrou Anderson Leite, volante também. E aí no segundo tempo, pela ordem, 17 minutos, sai Marlon, entra Lucas Paraíso e depois a 27 minutos sai Caio Dantas e entra Vinícius Iugi, que joga na lateral e de volante também, e saiu Ayrton também a 27 para a entrada do Reinaldo, aqui atacante por atacante, a equipe do técnico Pintado. O Sport com o Kaique França no gol, Pedro Martins, lateral direito, depois Zé Roberto, Alisson Cassiano, depois Riquelme, Luciano Castan e Chico, depois Dieguinho, Fábio Matheus, Felipe e Lucas Lima, aquele mesmo, Santos e Palmeiras, Lucas Lima, depois Luciano,
Titi Ortiz, o argentino Titi Ortiz. Depois o Fábio Matheus, Gustavo Coutinho e o Christian Barleta. O técnico é o argentino Mariano Sosso. Olha, jogaram na ponte o goleiro Kaique França, o Zé Roberto, atacante, que fez o gol, e Luciano Castan. Jogou no Majestoso em 2011, pouco também, e passou pelo Brinco também o ano passado. Quem apitou foi Maguielson Lima Barbosa, do Distrito Federal. Cartão amarelo, Lucas Araújo, do Guarani, e Jefferson, lateral esquerdo. Para o Sport, Luciano Castan, Alisson Cassiano e o Zé Roberto. E cartão vermelho, Ian Henrique, a 32 do primeiro tempo, lateral do Guarani. O gol foi marcado pelo Zé Roberto a 31 do segundo tempo. O público, 4.286, 4286 e a renda, 41.370. Ficha técnica, Guarani 0, Sport 1 aqui na Bandeirantes, em nome de Brasitone. Brasitone, há mais de 70 anos atendendo Campinas e região. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui, agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Muito bem, 1-0 Sport e a defesa do jogo. Começamos aqui a 22, primeiro tempo. Vladimir estava no gol do placar, hein? Vladimir, quem que chuta? Foi o Gustavo Coutinho. Tem o rebote e o Lucas Adel no rebote. Ele tentou abafar, tentou proteger para ver se o Vladimir agarrava de novo. Percebeu que não ia dar e resolveu então chutar para escanteio, salvando 22 do primeiro tempo, hein, Batistão? Lançamento no campo de ataque, Gustavo Coutinho domina, tentando a passagem, vem pra bola, cruzamento, vem na área, a pancada! Vladimir fez a defesa! Pancada na entrada da área, pancada de perna direita, Gustavo Coutinho, e depois na sequência Titi Ortiz quase conseguiu tocar para dentro. Bom, vamos lá, olha, o primeiro chute do Guarani foi a 16 minutos, um chute do Bruno Oliveira que o Kaique França abafou. Essa aqui foi mais forte, tá? Essa foi uma 35. Primeiro tempo, Jefferson, lateral esquerdo, manda a bomba de fora da área. Olha, reboteando, sobrou com Jefferson, pé canhoto, uma bomba! Espalma, Kaique França! Mandou pra fora pela linha de fundo, chutaço da intermediária. Jefferson, escanteio pro Guarani bater o Vladimir. Não foi tão forte, mas é como o Greger disse, né? Vamos pro segundo tempo, olha, só de brinde, é a defesa, mas só de brinde, teve uma na trave, em 5 minutos, Ayrton, hein, olha, ele limpou, chutou, fez uma curva danada, vai na trave, vai pra outra, a bola bate na trave, vai pra outra trave, não bateu pra outra, mas foi pra outra, e de brinde, hein, 5 do segundo tempo, hein, Batistão? Caio Dantas, domina bem, gira, lançou pra Ayrton, penetrou, vai pra área, limpou o pé canhoto, bateu na trave!
Mas como a fase não está boa, segundo o Tigrão, se entrasse seria anulado, Ayrton estaria impedido. Bom, depois teve o gol do Zé Roberto, 1-0 Sport. Aliás, furaram, 2 caras do Sport furaram, sobra pra ele e faz 1-0. Vamos lá, 41 minutos. Vladimir, quem que é o Riquelme? Acho que é o Riquelme que chuta Vladimir lá no gol de entrada. Lá atrás, vai chamando o Riquelme, pé canhoto, bateu, pegou, largou. Vladimir, que chute! Da entrada da área pelo lado esquerdo, Riquelme veio quente. Vladimir não conseguiu segurar. Boa defesa de Vladimir. Catarino. Muito bem, ô Gregor, vamos lá. Qual a defesa do jogo? Não teve tantas assim, né? Mas enfim, das que teve, você fica com qual? Edu, pra mim, você sabe que eu analiso o grau de dificuldade, né? Pra mim, aquela defesa do Kaique França, pra mim, foi a mais difícil. Então eu fico com aquela defesa do jogo. A defesa do Kaique França, deixa eu ver qual foi a defesa. Ah, foi do Jefferson, né? Chute do Jefferson, a 35 do primeiro tempo. Exatamente. Muito bem, pra você, Tigrão. Acompanha o relator sem ressalvas, lance que Carlos Batista descreveu exatamente assim. Olha, rebote anda, sobrou com Jefferson, pé canhoto, uma bomba! Espalma, Kaique França! Mandou pra fora pela linha de fundo, chutaço da intermediária. Jefferson, escanteio pro Guarani bater o Vladimir. Não foi tão forte, mas é como o Gregor disse, né? Gramado escorregadio, dificultou pro Kaique França, que espalmou pela linha de fundo, escanteio na direita. Marlon vai cobrar. Muito bem, a defesa do jogo, hein? Agora intervalo lá no Engenhão, Botafogo 1, Atlético Mineiro 0. O Atlético Mineiro teve um jogador expulso. Já já nós vamos para o nosso quadro gabarito, hein? O Tigrão e o Gregor analisando aqui jogador por jogador, hein? Situação terrível do Guarani, 1-0 Sport, gol do Zé Roberto. Voltamos já já. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Você merece ter a internet eleita a melhor do estado de São Paulo, 100% fibra ótica e com mais de 1 milhão de clientes satisfeitos. Conheça a Desktop, a internet que apoia o esporte regional e valoriza seus clientes, com planos de 200 mega a 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,90. Ligue 0800 1102, acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas da Desktop espalhadas pelo interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto.
Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Gabarito do jogo. Oi, Greger, Guarani 0, Sport 1, qual é o conceito do jogo? E melhor o primeiro ou o segundo tempo? Edu, jogo ruim, menos ruim o primeiro tempo. Para você, Tigrão? Péssimo jogo, os dois tempos abaixo da crítica. Olha, o Vladimir, no mínimo aí, 2 boas defesas. Não sei se aquele chute do Gustavo Coutinho no primeiro tempo, se ele deu uma rebatida, não sei se ele poderia ter colocado de lado. Você avalia aí. A do Riquelme fez o que pôde, a 41 segundo tempo, defesa do Vladimir. E se ele teve culpa no gol, Gleger? Não, Edu, não teve culpa no gol e as defesas importantes, tá? Tem mantido uma regularidade o Vladimir, o conceito dele hoje é regular. Ô Tigrão, lateral direita, vamos lá. Ian Henrique, menino que vai fazer 19 anos em novembro, da base, jogou ano passado, no dia 8 de julho de 2023, em Guarani 2, Londrina 1 no Brinco, foi a estreia dele. Hoje, então, foi o segundo jogo. Ele até teve dois bons cruzamentos, 2 boas jogadas de linha de fundo, mas aos 32 do primeiro tempo ele foi expulso, a entrada que ele deu, pegou tornozelo, o VAR chamou. Ele foi expulso. O que dizer aí de Ian Henrique? Ele vai ficar sem nota, né, Edu? 32 minutos apenas em campo. Trocou força excessiva, deu azar, visou a bola. Mas o jogador do Sport já tinha tocado na bola e ele pegou. E foi em cima do Barleta, né? Cristiano Barleta, ou Christian Barleta, ex-jogador do Água Santa. Uma entrada pesada. Acho que a expulsão foi correta, deu azar o menino, ele não teve a intenção, mas na verdade visou a bola e a bola tinha saído, ele pega por cima. Fica sem avaliação porque ficou muito pouco tempo em campo, mas tenho vontade de ver esse menino mais vezes, tem potencial, é bom jogador. Olha, desde o início de outubro do ano passado até hoje, com o de hoje, 35 jogos do Guarani, apenas 3 vitórias, que fácil. Vamos falar do Léo Santos e do Lucas Adel, a dupla de zaga. Os dois opinando, começa com o Zorzinho. Olha, aquele lance no comecinho que o Matheus Bueno cortou, tem um cruzamento e o senhor Léo Santos perdeu viso, nem subiu. O cara do Sport que estava com ele, sobe de cabeça, ele até se abaixou um pouquinho assim, ele dá uma cabeçada visando o segundo pau. Aquele cara do segundo pau ia fazer o gol. Mas aí foi o Matheus Bueno que cortou, né, salvando, né, esse lance aí do Léo Santos. O Lucas Adel, no rebote do Vladimir, né, 22 do primeiro tempo, o chute do Gustavo Coutinho, Lucas Adel, ele estava atento. Mas ele tentou proteger a bola assim, olhando pro Vladimir. Você vai sair, você pega. Né, ficou uma indecisão, então ele também salvou o Lucas Adel chutando para escanteio. Teve um lance no segundo tempo, o tal de Titi Ortiz, número 59, me lembro perfeitamente. Bola na área do Guarani, o Titi Ortiz estava absolutamente sozinho. Em vez de ele virar o corpo e chutar com o Vladimir na frente dele, ele pensou que tivesse marcado. E aí ele passa a bola, ele gira o corpo e passa a bola para não sei quem do Sport, e aí o senhor Lucas Adel se joga e salva também. Bom, essas e outras, Léo Santos e Lucas Adel, Zorzinho. Edu, pra mim eu vou dar regular pros dois. Mantiveram uma regularidade dentro do jogo, apesar disso tudo que você disse aí. Muito bem, teve um corte importante, Lucas Adel de cabeça 11, segundo tempo, salvando também corte importante. Oi, Tigrão, Léo Santos e Lucas Adel. A atuação razoável no gol, eu acho que aquele gol acidental, né? 2 caras do Sport furam, aí aparece por trás o Zé Roberto, no meio da zaga. Para mim, mais acidental do que construído o gol do Sport, que nem mereceu a vitória. Ficou com a bola, para lá e para cá, mas o time também, time chato, né? Um time sem graça.
time sem poder de penetração, time sem profundidade, um time lento, lateralizado, e a zaga foi traída aí nesse único lance em que, pela furo, né? 2 jogadores visam a bola e furam, não conseguem finalizar, e ela se oferece para o Zé Roberto, traindo ali a vigilância da zaga. Regular para os dois. Jefferson, lateral esquerdo, a 10ª partida dele hoje. Esse rapaz veio do Juventude, último clube. Teve um chute, né, dele fora da área, primeiro tempo, 35 minutos, lá no gol de entrada, que o Kaique França colocou para escanteio, essas e outras. Jefferson, hein, o Zorzinho? Daquilo tudo que eu já vi do Jefferson, hoje, para mim, foi a melhor apresentação. Conceito regular. Lucas Araújo e Matheus Bueno. Tigrão analisando a dupla de volantes, depois o Gleger também. E no meio disso tudo, analisar o Anderson Leite. Por quê? Porque no primeiro tempo jogou Lucas Araújo. Recebeu amarelo. No intervalo, Pintado tira Lucas Araújo e colocou Anderson Leite, tá? E Matheus Bueno jogou o tempo todo. Lembrando que Matheus Bueno salvou aquele gol a 9 minutos. Lembrando que o Anderson Leite estava no lance do gol. Ele estava acompanhando um jogador do Sport fora da área. Esse jogador chuta, 2 furam e sobram para o Zé Roberto fazer o gol. Vamos lá, ô Tigrão, como é que fica esse triângulo de volantes? Eles foram prejudicados, porque jogando com um jogador a menos, o Guarani jogou com as linhas muito baixas, né? Era para ficar mais recuado o Lucas Araújo e o Bueno ter um pouco mais de saída, um pouco mais de liberdade. Ele até que tentou fazer a transição no primeiro tempo, quando o Guarani ainda tinha 11 jogadores, visto que o Ian Henrique foi expulso a 32 do primeiro tempo. Então, prejudicados, porque o Guarani teve que correr mais, teve que se reorganizar para tentar equilibrar, e equilibrou as coisas com o Sport, mesmo tendo um jogador a menos. Ficou com um a menos desde 32 do primeiro tempo. Lucas Araújo, regular. Matheus Bueno, regular. E o Anderson Leite, que entrou no segundo tempo, regular também. E para você, Zorzinho, esse triângulo aí de volantes? Acho que o Tigrão já esmiuçou tudo que eu penso também. Regular para os 3. Eu sigo com você, Zorzinho. O Bruno Oliveira, né, número 40, teve que sair com 35 minutos porque teve a expulsão do Ian Henrique, então o Pintado tirou o Bruno Oliveira, meia, entrou o Pedro Manuel. Você quer falar alguma coisa do Bruno Oliveira? E o menino Pedro Manuel entrou ali na zaga, né, entrou na lateral, é da base, e foi eleito aí como... Aí o craque do jogo aí foi eleito pelo... Deixa eu ver aqui, foi pelo Catarino e pelo Tigrão também. Vamos lá, o Batista votou no Vladimir. Vamos lá, como é que ficou aí? Bruno Oliveira e Pedro Manuel. Bruno Oliveira ruim, Pedro Manuel entrou muito bem, conceito regular. Tigrão, Marlon, camisa 8, foi até 17 segundo tempo, a entrada do Lucas Paraíso. O Lucas Paraíso teve uma chance, até o Batista falava, poxa, mas o Lucas Paraíso até agora foi só falar, e a 39, Lucas Paraíso, ele passa pelo marcador, uma arrancada que ele deu, e na entrada da área deu um chutaço por cima do travessão aí, e teve um cruzamento do Reinaldo muito forte para ele, mas segundo você, Reinaldo estaria impedido. Vamos lá, o que dizer de Marlon e depois Lucas Paraíso? Marlon, mais tempo em campo, muita movimentação e produziu pouco, conceito ruim. Lucas Paraíso entrou bem, mas muito prejudicado, porque veja, o Caio Dantas já tinha saído, tinha entrado Vinícius Iuge, que é um volante que brinca de lateral. Pintado fez uma dobra ali pelo lado esquerdo com Iuge e Jefferson. Também não entendi muito o objetivo disso. Iuge à frente do Jefferson. Então, muito prejudicado o Paraíso, porque, logicamente, o time do Guarani jogava para se defender, tentando pelo menos não perder o jogo em função da inferioridade numérica. Mas entrou bem o Paraíso. Acho que briga aí por titularidade e deve ser observado com um pouco mais de atenção pelo Pintado. Regular para Paraíso, ruim para Marlon. Ô, Gleger, e o Caio Dantas, hein? Ele jogou até 27 segundo tempo, depois entrou Vinícius Iuge para fazer uma dobrada, é volante ou lateral, né? Enfim, o Tigrão já explicou aí que o Pintado quis fazer uma dobrada na lateral. O que dizer de Caio Dantas? Não gostei. Hoje eu não gostei. O Iuge sem nota e o Caio Dantas ruim. Eu não me lembro de nenhuma chance do Caio Dantas. Ô, Tigrão, fecho com você. Ayrton, depois Reinaldo. O
Ayrton saiu a 27 segundo tempo, a entrada do Reinaldo. Reinaldo que foi lançado, né? No finalzinho do jogo, mas cruzou muito forte pro Paraíso, mas segundo você, o Reinaldo estaria impedido. Ayrton, aliás, o Ayrton também chutou uma na trave. E você disse que se entrasse, estaria impedido o Ayrton. Então essa dupla aqui de Ayrton e Reinaldo. Olha, Edu, os dois. O Reinaldo participou muito pouco, fica sem nota. E o Ayrton protagonizou o melhor lance do Guarani na partida, mas estava assim um pouquinho à frente. A crise de espirro aqui de rinite. Opa! Mas vamos lá, vamos em frente. Então, o Ayrton, conceito regular, e fica sem nota o Reinaldo. E o Ayrton protagonizou o melhor lance do Guarani na partida, mas quando ele é lançado, que ele entra e faz o corte e bate, e ela explode no pé da trave, corre praticamente em cima da linha até o outro lado, ele estava um pouquinho à frente. Se a bola entra, provavelmente o gol seria anulado. Claro que não teve revisão, porque o lance seguiu. Então, regular por o Ayrton, bom lance, apesar dessa dúvida se o gol, se tivesse entrado a bola, se seria validado ou não. E sem nota o Reinaldo, muito pouco tempo em campo. Bom, Zerozinho, para encerrar contigo, o Pintado, que foi prejudicado, né? O trabalho de todo o time, a expulsão aí do Ian Henrique a 32 do primeiro tempo, Pintado hoje, ô Zerozinho. Edu, não dá para ficar colocando a culpa no treinador, né? Eu estou falando aqui pelo resultado. Tá? E o trabalho do Pintado, para mim, até que o Guarani suportou bem ali, mesmo com um jogador a menos, tinha uma estratégia bem definida, era melhor, inclusive, na partida. Né? Então eu vou dar um conceito para o Pintado no jogo de hoje, regular mesmo com a derrota, e vou repetir. Não dá para ficar toda hora colocando a culpa no treinador. Então, para mim, o conceito dele é regular. Boa semana, viu, Zorzinho? Para você também, Edu, um grande abraço. Um abraço pro Tigrão aí também. Valeu, boa Obrigado, noite. Gleg. Um abraço para você. Bem, aqui foi Sport 1-0, gol do Zé Roberto a 31 do segundo tempo, com 4.200 de público. Tigrão, vamos lá. O trabalho do Pintado para encerrar contigo. Te dou 2 minutinhos que eu tenho dia com a bola. Pintado. O Edu, ele tinha muito poucas opções, né? Muitos jogadores contundidos, vetados. Você vê o Luan Dias, começou a render agora, estava fora. Aí, afastado, deve ser desligado do grupo aí, o Diogo Matheus, que era um titular absoluto dessa equipe do Guarani. Então, você observa que as opções de banco que o treinador tem para tentar mexer são parcas, né? São muito complicadas. Então, fica aí sempre essa dúvida. O João Vitor, que é um atacante, eu acho que é o atacante mais contundente, de melhor qualidade que o Guarani tem hoje, também foi expulso no derby, estava fora do jogo. Então, muita dificuldade para montar, e eu também não posso ser injusto de colocar na conta do treinador, se bem que ele justificou aí os 2 últimos jogos. Empate com a Ponte no derby e a derrota hoje, de que nos 2 jogos ele jogou boa parte do jogo com um jogador a menos. Mas é do jogo. A verdade é que o Pintado fez 3 partidas. CRB, Ponte e Sport. 9 pontos disputados, ganhou 1 ponto. O empate no derby. Também vem aí com índice de aproveitamento muito baixo. Vamos ver quando chegarem aí as novas contratações. Nem sei se vamos chamá-las de reforço ou não. Tomara que sim. Mas a grande verdade é que até agora o Pintado vai tendo muitas dificuldades. E o time a todo momento aí tendo CB. Se o Diogo Matheus realmente for afastado, vai ter que improvisar alguém na próxima partida aí na lateral direita. Vai vendo como é que são as coisas. Porque o Ian Henrique está suspenso, tomou vermelho. Então não dá para botar na conta. Eu, pessoalmente, não teria feito essa alteração, apesar de ter entrado bem defendendo, do Pedro Manuel no lugar do Bruno Oliveira para fechar a lateral direita. Eu teria reposicionado com aquilo que eu tinha em campo para não abrir mão da armação das jogadas, para não abrir mão de ficar um pouco mais com a bola. Guarani claramente optou por jogar no contra-ataque, optou por não perder e num lance acidental acabou tomando o gol e perdeu. E o conceito do Pintado hoje é regular. Grande abraço, Tigrão. Ótima semana. Muito obrigado, Edu. Um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. E até a próxima, se Deus quiser. Nós temos 13 do segundo tempo. Você vem com em dia com a bola aí.
Botafogo, com 1 a mais em campo desde o primeiro tempo, continua vencendo no Engenhão. Botafogo 1, Clube Atlético Mineiro 0. Tá aqui o plantão do Tigrão. Um abraço, Informou até a próxima. Valdemir Gomes, o plantão, o melhor plantão do Brasil. Um abraço, Tigrão. Boa semana. Olha, vem já no dia com a bola, 21h48. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Família Diane Restaurante. Da nossa família pra sua família. Vamos lá, nós tivemos sexta-feira, então, 14ª rodada iniciando, lá no Castelão, Ceará 0, Santos 1, gol do Otero. Lá em Itajaí, que fica a 34 quilômetros de Brusque, Brusque 0, Ponte 0. Lá em Brusque o gramado passa por reformas, por isso que o Brusque joga em Itajaí. E o amigo Marcelo Rini conseguiu para mim na madrugada de sexta para sábado, público de lá de Itajaí. 499. Faltou um para completar 500. Lá em Brusque, tinha torcida da Ponte lá, hein? E a renda 11.405. Ontem, vamos lá. Pela manhã. Sim, opa, informe, Valdemir Gomes, o plantão. Gol no Engenhão? Não, continua 1 a 0. Não. O Marcelo Rini não tem mais nada interessante para fazer na vida do que ficar até de madrugada caçando renda em Itajaí, 499 testemunhas. Ele é fantástico, hein? Fantástico. Aproveita aí, anota isso no seu caderno, no seu papel, que eu sei que você anota também. Olha, tivemos então ontem, sábado, 11 horas lá em BH, América Mineiro 2 a 0 no Operário. Os gols do segundo tempo do Adson e do William contra. Há 26 minutos. Olha lá, o Tigrão quer falar mais alguma coisa. Saiu o gol no Engenhão, Tigrão? Não, continua. Não. Eu vou te dar uma sugestão, eu tô meio nostálgico hoje, desde a tarde, não sei porquê. Vou te dar uma sugestão pra você encerrar aí. Outro dia você ressuscitou a dupla de um sucesso só. Sei. Por favor, termina com Jane Erundrim, Não Se Vá. Eu vou estar ouvindo aqui, tá bom? Eles foram no Ratinho, rapaz, essa semana. Nossa. Erundrim não consegue nem falar, não se vá. Não aguenta falar. Ele não aguenta. E a Jane cutucava ele. Vai, o serviço dele é só Entra você, pô. O Erundrim tá de brincadeira, é só a mulher que canta, ele só fica assim, não se vá. Depois você toca aí pra nós, Edu. Um abraço, Tigrão. Sensacional. Bom, América 2, Operário 0, né? Gol do Adson e do William contra. Isso foi ontem pela manhã, lá em BH. Tivemos lá no Serrinha, né? Lá em Goiânia, o Chapecoense ganhou do Goiás, cara. O Mário Sérgio 1 a 0 Chapecoense. Depois o Thiago Galhardo empatou para o Goiás 1 a 1, passou pela ponte Thiago Galhardo. Isso a 3 do segundo tempo, mas a 22 do segundo tempo, de novo, Mário Sérgio. Segundo gol da Chapecoense, do Humberto Louser, né? Goiás 1, Chapecoense 2. E a situação do Márcio Zanardi, até do Goiás, não é boa. O público lá em Goiânia, 5.496, 5.400, com 114 mil de renda. Hoje pela manhã, lá no Couto Pereira, Coritiba e Paysandu. O Paysandu fez 1 a 0 com o Nicolas, a 31 do primeiro tempo. E no final do primeiro tempo, empata o Coritiba com o Lucas Ronier. Foi 1 a 1 com 19.300 de público, 420 mil de renda. Lá em Itu, o Ituano recebeu o Botafogo de Ribeirão. Tava 3 a 0 Ituano. Zé Aldo, Zé Eduardo e de novo Zé Eduardo. Até 30 minutos de jogo. 30 do primeiro tempo, 3 a 0. E aí a 33, primeiro tempo, gol do Botafogo, o Alexandro. E depois começa o segundo tempo, gol contra de Rodrigo, gol do Botafogo. Mas o Ituano se segurou e venceu. Ituano 3, Botafogo 2, com 1.272 pagantes, 17 mil de renda. Bem no brinco, Guarani 0, Sport 1, gol do Zé Roberto a 31 do segundo tempo, com 4.200 de público. E amanhã tem 3 jogos, hein? Às 20 horas, Avaí Novo Horizontino. Às 21 horas, lá em Manaus, Amazonas e Vila Nova. Também às 21, Mirassol e CRB. Vamos aqui à classificação. Santos em primeiro com 25, América em segundo 25, em terceiro Sport com 23, em quarto Avaí com 23, em quinto Operário com 22, em sexto Goiás com 21, em sétimo Vila Nova 21
Em oitavo, Curitiba, 20. Em nono, Mirassol, 19. Em décimo, Ceará, 19. Em 11º, Novo Horizontino, 19. Em 12º, Chapecoense, 17. Em 13º, a Ponte, com 17. Em 14º, Botafogo, 17. Em 15º, Paysandu, 17. Em 16º, Amazonas, com 16. É um vizinho do outro. E os 4 últimos, CRB, 13. Brusque, 13. Ituano, 11. E o Guarani com 6. Bom, o Brusque vai jogar amanhã, conforme eu disse, e depois do jogo de amanhã vai ficar com 2 jogos a menos. O Amazonas, primeiro fora da zona, 16 pontos, joga amanhã em casa com o Vila Nova. O Paysandu jogou e empatou fora. Botafogo perdeu. Quando terminou o jogo da Ponte na sexta-feira, a Ponte era a 12ª, mas o Chapecoense ganhou ontem e a Chapecoense no saldo ultrapassou a Ponte, tá? A Ponte ficou na 13ª. Mas como o Botafogo perdeu, o Paysandu empatou, então resultado bom para a Ponte, se bem que o Paysandu empatou fora de casa. Mas se o Amazonas ganhar amanhã, vai para 19, hein? Se o Amazonas ganhar amanhã, é Amazonas e Vila Nova. Se o Amazonas ganhar, ultrapassa a Ponte terminaria na 14ª posição e ficaria, a Ponte tem 17. E aí vai depender do resultado do CRB também, para saber quantos pontos a Ponte ficaria da zona do rebaixamento. Por enquanto, nesse momento, diferença de 4 pontos. Diferença de 4 pontos. Pode diminuir se CRB e Amazonas forem bem-sucedidos amanhã. Situação do Guarani, 20º com 6. A diferença do Guarani para o primeiro fora da zona de 10 pontos. Mas eu tô negócio, CRB e Amazonas jogam amanhã e a distância pode aumentar. Faltam 5 rodadas para terminar o primeiro turno. O Sport, com a vitória hoje, entrou no G4, é terceiro com 23, mas se o Avaí ganhar amanhã e se o Vila Nova também ganhar amanhã, eles ultrapassam o Sport, que terminaria em 5º lugar, sairia do G4, tá? Lembrando que agora, a Ponte joga sexta, dia 12, Ponte Mirassol, às 19 horas, e sábado, dia 13, 15h30, em Novo Horizonte, Novo Horizontino e Guarani. Vamos aqui para o Brasileirão, rapidamente aqui. O Brasileirão teve ontem no Morumbi, São Paulo 2, Bragantino 0, gols do André Silva e do Luciano, ambos no segundo tempo, com 46 mil de público, 2 milhões e 700 de renda. Maracanã, estava 1-0 para o Cuiabá, gol de Derek Lacerda, mas o Pedro de cabeça empatou a 14 segundo tempo, 1-1. Flamengo e Cuiabá, 54.900 de público com 3 milhões de renda. Jogos de hoje. Jogos da tarde, Juventude 3, Grêmio 0. Gilberto 1-0 Juventude, João Lucas 2-0 e Eric Farias 3-0 com 7.900 de público. No Castelão, gol do argentino Lucero, a 11 do segundo tempo, mais uma derrota do Fluminense. Fortaleza 1, Fluminense 0, com 34.800 de público, 502 mil de renda. No Mineirão, 3-0 Cruzeiro para cima do Timão. Matheus Pereira, numa fase espetacular, esse menino do Cruzeiro aqui, fez 1-0 logo a 5 minutos de jogo. Depois a 42, Barreal, o argentino Barreal, 2-0. Quer dizer, Corinthians toma 2-0 aos 42. Aí volta pro segundo tempo, o Gabriel Veron vai pro terceiro, aí matou, né? E teve ainda um gol do Arthur Gomes que foi anulado. 3-0 Cruzeiro com 55.100 de público, 3.137.000 de renda. Olha, Beira-Rio começou às 18 horas, depois de 70 dias o Inter voltou a jogar no seu estádio. 33.700 de público, mas o Inter perdeu. E perdeu de virada. Virada não. O Watson fez 1-0 pro Vasco, o Lincoln 2-0 Vasco e Bustos fez o gol do Internacional e ficou nisso. Derrota. Os jogos começaram às 18h30 no Barradão. Vitória do Carpini 2, Criciúma 1. Alejandro de pênalti 1-0 vitória. O Lucas Esteves 2-0 vitória. Mateuzinho, gol do Criciúma com 16.600 de público. Allianz Parque, Estevão e Rony. O Estevão marcou no final do primeiro tempo e Rony marcou a 15 do segundo tempo. Palmeiras 2, Bahia do Rogério Ceni 0, 40.198 de público e 3.200.000 de renda. Lá em Goiânia, público não fornecido,
O Atlético Goianiense perdeu de virada. Luiz Fernando, muito bom esse Luiz Fernando, hein? 1-0 Atlético de Goiás. O Jurimar empatou para o Atlético do Paraná. E o argentino Di Iorio marcou o gol da vitória do Atlético do Atlético Paranaense. Então, o Atlético de Goiás 1, Atlético do Paraná 2. No Engenhão, deixa eu ver aqui, estava 1-0 para o Botafogo. Deixa eu ver aqui e continua. Segundo tempo. Botafogo 1, Atlético Mineiro 0. Gol do Luiz Henrique. E teve um jogador expulso do Atlético a 26. O gol do Luiz. Primeiro foi o gol do Botafogo. E depois o Igor Rabelo do Atlético Mineiro foi expulso, tá? Vamos ver aqui a classificação do Brasileirão. Flamengo em primeiro com 31, Palmeiras em segundo com 30, Botafogo por enquanto terceiro com 30, em quarto São Paulo com 27, em quinto Bahia 27, em sexto Atlético Paranaense 25, em sétimo Cruzeiro 25, oitavo Fortaleza 23, Bragantino nono colocado com 22, Internacional décimo com 19. O Atlético Mineiro é 12º com 18, Vasco é 13º com 17, o Criciúma 14º com 16, o Vitória 15º com 15, o Cuiabá é o primeiro fora, 16º com 14 e os 4 últimos, Corinthians 12, Grêmio 11, Atlético Goianiense 11 e o Fluminense 7 pontos, apenas uma vitória em 15 jogos. Lembrando que o Grêmio tem 2 jogos a menos, aqui está na zona de rebaixamento. No Campeonato Brasileiro da Série C de Cebola, a Ferroviária jogou ontem lá no Castelão contra a equipe do Sampaio Corrêa e ganhou. Sampaio Corrêa 0, Ferroviária 2, gols do Vitor Andrade e do Carlão. A Ferroviária era quarta colocada ou estaria classificado, tá? Amanhã, 20 horas, tem São Bernardo e Botafogo da Paraíba, são os paulistas na Série C de Cebola, tá? Tivemos ainda na rodada São José 0, Atlético 1. O Atlético do técnico Roger tá assim em segundo lugar, porque Volta Redonda não dá sossego, ganhou. Tivemos Ferroviário do Ceará 0, Volta Redonda 2. Esse jogo foi no Presidente Vargas lá em Fortaleza. ABC 0, CSA 2. Aparecidense 1, Londrina 2. Ganhou Londrina lá em Goiás. Figueirense 0, Atlético 0, esse foi no meio de semana, jogo atrasado. E o Náutico do técnico Bruno Pivetti empatou lá em Tombos. Tombense 0, Náutico também 0. Por enquanto, Volta Redonda líder com 26, em segundo Atlético 25, em quarto Botafogo da Paraíba com 24, em quarto Ferroviária de Araraquara 24, em quinto São Bernardo vai jogar amanhã, tem 21, em sexto Londrina com 20, em sétimo Tombense 19, em oitavo Figueirense com 18, 4 vão cair, por enquanto Aparecidense, Sampaio Corrêa, Caxias e o São José. O Caxias tem jogos a menos, o São José também, equipes que são lá do Sul. Gente, rapidamente, o grupo D de dado, o grupo 7, onde estão os paulistas. Ontem, Santo André 4, São José 1. Sabe quem que é o técnico do São José? Sérgio Guedes. Sérgio Guedes. Tivemos ontem Água Santa 1, Inter de Limeira 0. Terceira derrota seguida da Inter de Limeira do técnico Felipe Conceição. Tivemos ontem Patrocinense 0, Pouso Alegre 2 e hoje Costa Rica 3, Maringá 2. Perdeu Maringá, esse Costa Rica é do Mato Grosso do Sul. Em primeiro Maringá, apesar da derrota, 26 pontos. Em segundo a Inter com 20 pontos, apesar da derrota. Em terceiro Costa Rica, 20 também. E em quarto Água Santa com 19. São 4 que vão se classificar e faltam 2 rodadas. O Santo André está em quinto com 17 e o São José está em sétimo com 12. Os paulistas aqui, hoje eles não se classificariam. Mas o Maringá está praticamente classificado, a Inter também, com uma enorme chance. Copa América, semifinal, terça-feira, 21 horas, Argentina e Canadá. E na quarta, também às 21, Colômbia e Uruguai. A final é domingo que vem, às 21 horas. Na Eurocopa, semifinal, terça, 4 horas da tarde, Espanha e França. Na quarta, 16 horas, Holanda e Inglaterra. E a final também é domingo que vem. E aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola.
Você já experimentou o minestrone do Gianni? É uma sopa italiana clássica com vegetais frescos e saborosos. Aqui, preparamos o seu prato com ingredientes cuidadosamente selecionados para que cada colherada seja um mergulho na tradição italiana. Agora no inverno, você pode saborear os deliciosos caldos e sopas acompanhados dos melhores vinhos da cidade. Ligue 19 3294 287 ou acesse nossas redes @Família Gianni. Da nossa família pra sua família, proporcionando bons momentos sempre. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, Apito Final. Eles estão juntos há 38 anos e fazem show pelo Brasil, atendendo a pedido do Tigrão aqui. 38 anos trabalhando juntos. Só fez essa aí. E o Erundi, ele não pode errar. Ele só faz isso. Ele fala pra Jane: não se vá. Vai, Jane. Eu já não posso suportar esta minha vida de amargura. Aí, Erundi vai pra segunda. Não erra, hein? Não se vá. Não errou. Vai lá. Estou partindo porque sei que você já não mais me ama. Acho que vai pra outra vez. Vai. Terceira de Erundi. Pelo amor de Deus. O seu ciúme é o culpado desta minha desventura. Olha lá, vai pra quarta? Não, quarta? Quatro vezes. Você não pode errar, só faz isso. Não é mais o mesmo, é deixa eu ver. que eu vá embora. Ô, Johnny, deixa ele cantar um pouquinho, vai. Não se puta, foi pra quinta. Mas vai ficar um pouco cantando. Não me abandone, sim, por favor. Meus amigos, final do apito final. Guarani 0, Sport 1. Gol marcado pelo Zé Roberto a 31 do segundo tempo, contra 4.200 de público. Muito obrigado, Anjo Gabriel Ribeiro, hein? Nossa técnica, sempre atento, nossa discoteca aqui. Muito obrigado, Lucas Pessoa, no YouTube. Hein? Obrigado, viu, Lucas? E a temperatura, quanto é? 23, né? A temperatura que o engenheiro falou, tem que estar quanto aqui? 23, é pra matar o velho, hein? 26 anos de Rádio Bandeirantes, não aguento mais. Eu já tomei antibiótico, não saio. O tarde do ar-condicionado me mata aqui. A Eduzão continua firme, não sei até quando, hein? E o engenheiro entrou e falou: seu Edu, tem que. 23 graus. Eu vou trazer meu cachecol, porque senão eu vou ficar constipado. Gente, muito obrigado pelo carinho. Agora o que tem? Terça é feriado, né? Mas a Ponte joga sexta com Mirassol e sábado tem Novo Horizontino e Guarani, o jogo da Ponte aqui. Muito obrigado pelo carinho no YouTube, você no YouTube, você em FM 85,7 nos diversos aplicativos. Obrigado, muito obrigado. Então, sexta, eu volto. Se Deus quiser. Porque sei que você já não